E aí, meu amigo Otávio Neto, tudo certo por aí? Boa noite, tudo certo, irmão? Bom demais. E aí, pessoal, boa noite para todos. Que bom estar aqui com vocês em mais uma quinta-feira de treinamento, de mentoria. Essa quinta especial aqui que a gente se reúne para afiar o machado, para aprender, para acender a fogueira, manter a fogueira acesa, né? Estar próximo aqui da fogueira. É uma frase que eu gosto muito, que brasa longe da fogueira se apaga, né? E aqui é a nossa fogueira semanal. Então, bom demais estar aqui com todos vocês. Depois, para a gente manter nosso hábito, coloque aqui, por gentileza, qual a cidade e estado que você está conectado, conectada. Coloque aí para a gente sentir o poder da internet e de estarmos todos aí conectados ao redor do Brasil. E hoje é uma noite especial, hoje é um dia especial aqui, porque hoje a gente vai ter um super treinamento com o acionista mais fresquinho da iGreen. Rapaz, Felipe, que trem estranho é esse? Mas é o acionista mais recente da iGreen, um cara que eu tenho um carinho, um respeito gigante. O Otávio, né, para quem está ali nos grupos, teve a oportunidade de ver, a gente fez um reconhecimento ali para ele, mas o Otávio está na iGreen já há algum tempo, vai compartilhar um pouquinho rapidamente aí da história dele. E né, construiu um resultado muito legal. Passou por diversos desafios dentro do negócio, viu a evolução da iGreen ao longo desse tempo, e nesses últimos meses aproveitou bastante da estratégia do mutirão e acelerou demais o crescimento do negócio dele. Eu acredito que a gente pode aprender muito com ele. E né, eu fiz questão de pedir para ele, né, uma oportunidade aqui de dele ceder um tempinho, abrir a caixa preta aqui junto com a gente, falar exatamente o que ele tem feito. Acho que todos nós que vemos aí né, tem um dia do mês que eu sempre tiro para entrevistar as pessoas que mais têm resultados do negócio ali em captação, em volume de captação de clientes. E a gente acaba batendo um papo. Sempre tem pessoas do time do Otávio ali entre os maiores captadores de contas, né? E o Otávio sempre dando dicas, né? E ele dá uma dica aqui, uma dica ali, mas eu falei, não, rapaz, eu quero que você abra a caixa preta, mostre o passo a passo, começo, meio e fim, né? E ele falou, cara, beleza, missão dada é missão cumprida, né? Vou fazer isso porque é você. Então hoje a gente vai ter a oportunidade de aprender com ele. Pega papel e caneta, porque hoje tem aula, tá? E que bom, né? Então aqui, ó, Sinop, Mato Grosso, Mirassol, Maracanaú, Ceará, São Paulo, Santa Catarina, São José do Rio Preto, São Paulo, Pará, Porto Seguro na Bahia, São Paulo capital, Distrito Federal, Floripa, Maceió, Alagoas, Maranhão, ó, o Marcos Araújo aí. Cara, então estamos aqui, ó, Sorriso, Mato Grosso, Itajaí, Santa Catarina, Manaus, Rancharia, São Paulo, Três Corações. Bom demais. É muito bom, né, cara? É muito legal. Bora. Estamos com um exército bem montado aqui, hein? Brasil inteiro, Brasil inteiro. Muito legal, né? É, Então, é isso, pessoal. Eu queria que vocês, né, realmente prestassem bastante atenção quando o Otávio, né, tiver uma oportunidade aí, Otávio, de abrir para perguntas e respostas. Você aproveite esse tempinho aí, né, para sugar dele essa jornada, tá? Lembre-se, né, cara, 3 anos atrás eu falava que eu estava ouvindo, né, o Otávio dizer sim para o negócio da iGreen. Ele é direto, ele é minha segunda geração, né? Então ele é direto do Felipe Souza e acaba, né, e estava bem no comecinho do negócio, então a gente acabou tendo bastante contato. O time ainda era pequeno e cara, ele estava lá, né, sonhando em um dia chegar aqui. E talvez você que esteja aqui nessa live, você esteja nessa mesma jornada, né? Talvez tenha algumas semanas, alguns dias, alguns meses, ou, né, talvez você tenha até um pouco mais tempo de negócio, mas você está ali, cara, nossa, será que eu vou chegar acionista? Né? E como é que é essa jornada até lá? O que que eu preciso fazer? É, né? E nossa, como é que vai ser né? Como é que vai ser essa conquista? Como é que eu vou me sentir quando chegar lá? E o Otávio é essa pessoa, né, que passou por essa jornada aí, pode compartilhar com vocês toda essa trilha, todo esse passo a passo, beleza? Então é isso, Otávio, tá contigo, meu irmão. Obrigado de novo por esse tempinho aqui cedido para todos nós, beleza? Bora!
Fala galera, boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigado, Felipe. Né, não sai da memória esses 3 anos atrás, né? Quando você veio aqui em Montes Claros e nos ajudou a dar os primeiros passos, né? Como você acabou de falar. Então, você falando aí, passando um filme na memória, né? Cara, quanto foi difícil aquele começo, quanto foi desafiador, mas eu vou falar um pouco sobre isso hoje. O quanto valeu a pena, cara. Quanto valeu a pena cada não que eu levei. O quanto valeu a pena cada dor que a gente sentiu de mostrar isso para pessoas que a gente gosta e às vezes essas pessoas não dão o devido valor, né? Então, assim, os desafios que surgiram, né, durante o processo, né, as dores que a gente foi tratando ali durante o processo. Então, nada foi fácil. Mas o Edu até fala isso muito, né? Só precisa valer a pena, não precisa ser fácil, né, cara? Então a gente aprendeu muito isso durante o processo. E assim, uma das coisas que eu acho que, se eu posso dizer que foi uma das qualidades que eu adquiri, né? Eu não tinha essa qualidade, que eu adquiri durante todo esse processo, foi exatamente isso: ouvir pessoas que já fizeram o que a gente quer fazer, que já chegaram onde a gente quer chegar e com isso a gente alcançar aquele resultado que a gente tanto almeja, né? Então, eu acho que eu sou a prova viva disso. Uma pessoa sem experiência no nosso modelo de negócio, uma pessoa que não teve sucesso em várias outras coisas, uma pessoa que já tentou muita coisa e que nunca estava feliz, né? Então, eu acho que esse negócio ele veio para me mostrar que eu era capaz e veio para me mostrar que se eu fosse resiliente, que se eu fizesse o que tinha que ser feito, ia dar certo, né? E foi o que aconteceu. Então, quero contar aqui um pouquinho para vocês. De algumas estratégias, né? Eu vou até deixar para a gente, até porque hoje a gente está começando mais tarde, vou até deixar aqui alguns conteúdos, né? Que eu já gravei, vou abrir um conteúdo que era só para o meu time, vou abrir aqui para todo mundo, né? Então, assim, vou tentar ser sucinto pelo tempo que a gente tem, mas vou deixar aqui aberto também no final, caso fique alguma dúvida, tá bom? Mas é isso, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu fiz um breve resumo aqui para que eu pudesse ser bem objetivo com vocês. Acho que eu consigo compartilhar. Deixa eu só verificar. Estão vendo minha tela? Só me confirme, por gentileza. Conseguem ver minha tela? Perfeito, bora lá. Gente, é o seguinte, então, Felipe me deu a missão aí, né, de falar um pouquinho sobre a jornada até o acionista. Então, eu fiz um breve resumo, que é o que eu quero trazer para vocês aqui hoje. E antes de começar a falar dessa jornada, eu quero falar um pouquinho da minha trajetória. Para quem não me conhece aí, eu sou um rapaz que nasceu numa cidade grande, uma cidade de 500 mil habitantes, mas só nasci, né? Fui viver minha vida na zona rural, uma cidade, um povoado a 40 quilômetros de Montes Claros, né? Vivi ali até os meus 16 anos e aos 16 anos eu retorno para Montes Claros, né? Que é uma cidade aí de 500 mil habitantes, onde eu começo ali a desbravar o mundo, vamos colocar assim, porque ali na zona rural a gente era limitado de tudo, essa é a verdade, né? Então a gente tinha muita limitação, era restrito, nunca passamos fome propriamente dito, mas eu sempre fui restrito, né? A gente não tinha abundância, né? A gente não tinha bonança, né? Como o pessoal da roça fala. Então era tudo muito difícil. Então, assim, eu tinha um tênis, tinha, mas tinha um tênis, né? Então era o tênis que eu tinha para sair, não tinha dois tênis, três tênis, né? Tinha chinelo, tinha, mas era um chinelo, né? Tinha roupinha de sair. Então essa foi minha vida ali na infância, até os 16 anos. E eu vi aquele sofrimento dos meus pais. A gente veio de uma família muito humilde. Eu vi aquele sofrimento dos meus pais. Meu pai falou assim: "Meu filho, você vai vencer na vida, você vai servir o exército". Essa era a visão do meu pai. Vencer na vida era servir o exército. Eu falei: "Pai, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero". Porque o exército eu sei que não é fácil. Eu quero estudar, eu quero crescer, eu quero algo a mais, né? Então, essa era a visão que eu tinha ali na minha adolescência. Então, eu consigo convencer minha mãe, não meu pai, né? A um primeiro momento, minha mãe deixa eu vir para Montes Claros, eu vou morar com um tio meu, que eu sou grato pela vida dele até hoje. Na casa desse tio meu, eu dormia na sala do sofá, e de 7 horas da noite até 2, 3 horas da manhã eu trabalhava no estacionamento que era nessa casa, né? Então era um estacionamento na Avenida Sanitária, para quem conhece Montes Claros. Meu tio tinha uma casa ali com um estacionamento, eu morava lá, dormia na sala e ainda ajudava ele ali de quinta a domingo, trabalhando no estacionamento à noite. E estudava de manhã. Essa foi minha vida, meu começo aqui em Montes Claros. Mas eu tinha um objetivo muito claro. Eu queria crescer, eu queria vencer na vida. Eu queria mostrar para minha família que era possível algo diferente, né? E aí eu comecei a estudar, né? Trabalhar ao mesmo tempo, estudar, fazer o que era possível. Formei o ensino médio, passei em enfermagem, comecei a faculdade, fui a primeira pessoa da família a ter um curso superior. Trabalhei por 9 anos no hospital aqui em Montes Claros, né? A gente se tornou referência ali no que a gente fazia aqui dentro do hospital também, mas tinha algo que me incomodava ainda. Porque apesar de ser o primeiro
da família a ter um curso superior, apesar de ter teoricamente vencido, né? A gente tinha um bom salário, comprou carro, começou a construir construir ali alguns bens, né? Ter alguns bens, mas eu sentia que eu podia algo a mais, que eu teria como crescer mais. E aí começo a minha vida empreendedora, né? Então a gente começou a investir em algumas coisas. Tive lava-jato, tive loja de joias, tive simulador de realidade virtual, tive ali uma hamburgueria, que eu acho que muita gente aqui já conhece essa história, que pegou fogo ali em dezembro de 2022, e ali isso me deu um prejuízo de R$ 500 mil aproximadamente, né? Então, na verdade, um pouco mais de R$ 500 mil. Então, assim, aquele momento foi um momento que Deus me mostrou assim, me colocou numa situação, não Deus, né? Eu me coloquei numa situação, Deus teve que me mostrar através dessa dificuldade, né, que eu tinha que mudar a trajetória da minha vida, que eu tinha que fazer algo diferente, que eu tinha que buscar soluções diferentes. Né? Então, apesar de ser um empreendedor que estava dando certo até aquele momento, de ter passado por uma pandemia, sobrevivido a uma pandemia, das coisas estarem dando certo, veio um incêndio, né, que me deu um prejuízo gigantesco e me colocou nesse pior momento financeiro e também pior momento psicológico da minha vida. Né? Passaram-se ali 5 meses quando eu conheço o negócio da Igum. E aqui começa a nossa história, né? Dia 23/5/2023, né? Nunca vou esquecer essa data, quando Felipe Souza bate lá na minha porta, né? Lá na minha conveniência. Eu tinha um BR Mania, o Felipe Souza, meu patrocinador, ele foi a uma consulta com meu irmão, né, fazer um clareamento com meu irmão, que é dentista, pediu meu contato, ele sabia que eu era um empreendedor, pediu meu contato, meu irmão me ligou, eu atendi, recebi ele, e cara, quando o Felipe Souza me mostrou esse negócio, eu não consegui dormir, essa é a verdade. Porque eu não tinha dinheiro para entrar no negócio, eu enxerguei o negócio, eu sabia da seriedade do negócio, porque eu já conhecia o Grupo Vibra, que também era dono, né, da loja de conveniência do BR Mania. Então aquilo para mim estava muito claro, que era a oportunidade que eu precisava para mudar a minha vida, para mudar a minha trajetória. Então eu fiquei ali 3 dias sem dormir, pensando, né, como que eu ia fazer para conseguir esse dinheiro para começar o meu negócio, né? Eu consegui uma parte do dinheiro emprestado, um cartão emprestado, e comecei esse negócio, dia 23/5/2023. E ali aconteceu algo interessante. Eu fui com muita sede ao pote. Né? Então eu queria falar com todo mundo, eu queria mostrar para todo mundo, mas eu deixei de fora talvez a pessoa mais importante desse negócio, a pessoa que fez esse negócio acontecer. Né? Então, eu estava falando com todo mundo, eu estava conversando com todo mundo, mas eu não tinha falado para aquela pessoa que eu escolhi para estar ao meu lado. Né? Que naquele momento era minha noiva, né? Minha namorada, na verdade, naquela época. Né? E eu não falei para ela sobre o negócio. Eu comentei por alto, mas não dei detalhes ali. E eu comecei a fazer o negócio sozinho. Então, eu comecei a fazer esse negócio sozinho. Passei ali por um mês sem resultado algum, praticamente, né? Quase um mês sem ter nenhum resultado, sem cadastrar quase nada de conta, sem cadastrar licenciado nenhum, né? Até que no dia 18 de junho de 2023, né, a gente teve o primeiro evento aqui em Montes Claros, foi o evento que o Felipe veio. Inclusive, essa data era a data do meu aniversário, né? Eu, no pior momento da minha vida, minha mãe falando: vem pra roça que a gente vai comemorar seu aniversário aqui, vamos passar em família. Eu falei: não, mãe, pera aí que eu tenho uma coisa muito importante para fazer hoje, né? E foi o melhor presente que eu poderia ter dado na minha vida, né? Ir para esse treinamento, né? Eu poderia ali ter desistido, porque eu não tinha tido resultado ainda, mas eu decidi ir para esse treinamento, né? Foi um treinamento que o Felipe Moraes veio aqui em Montes Claros, o primeiro evento que a gente fez, né? Eu ajudei o Felipe Souza a organizar esse evento, a gente levou vários convidados, eu acreditei ainda assim no negócio, mesmo sem ter resultado nenhum até aquele momento. E ali começa a minha história de verdade, né? No dia do meu aniversário, presente de Deus, né? A gente começa de fato essa jornada. A Taline vai nesse evento, né? E a Taline, no meio do evento, começa a fazer convite, começa a chamar as pessoas, e a gente ali realmente começa a tracionar. Né? Então, quando a Taline entra na jogada, né? Quando ela abraça a ideia comigo, quando eu abro o coração sobre o negócio para ela, levo ela para fazer parte disso comigo, e ela compra a visão, a gente já saiu dali diferente, né? A gente primeiro entendeu que a gente precisaria estar em todos os eventos. Naquele momento a gente entendeu isso, a gente entendeu que a gente precisava ouvir as pessoas que já tinham feito algo e que queriam mostrar o caminho para a gente. Então eu não estava ouvindo as pessoas até então. O Felipe Souza me falava, me falava, me falava, mas eu fazia do meu jeito, eu queria fazer do meu jeito, porque eu achava que eu sabia tudo, eu achava que eu conhecia todo mundo, eu achava que eu ia arrebentar nesse negócio independente de qualquer pessoa, né? E eu não queria ouvir que a gente tinha que fazer o básico todo dia e bem feito, né? Então, nesse primeiro treinamento, no dia 18, eu entendi isso. E ali a gente deslanchou, né? Então, com 2 meses, na verdade, um mês fazendo o negócio de forma séria,
a gente bateu ali o sênior, né? Com 4 meses a gente bateu o gestor. Então, ali com 4 meses a gente já tinha descobrido uma grande. A gente já começou uma estratégia dentro da empresa, onde teve o lançamento de uma promoção, acredito que a maioria aqui nem viveu essa fase, né? Que foi uma promoção que você ganhava R$ 30 por cada conta cadastrada. Né? Então começou ali em meados de setembro, né? Na verdade, final de agosto, começo de agosto para setembro, começou essa promoção. E eu entendi que aquele dinheiro não era meu. Então aqui já foi uma das principais estratégias que eu utilizei dentro do negócio. Eu entendi que aquele dinheiro não era meu. Por que que eu entendi isso? Porque eu entendi que o motivo pelo qual eu fazia esse negócio não era por um dinheiro imediato, era por um dinheiro a médio e longo prazo. Então o que que eu falei, cara, esse dinheiro desses R$ 30 eu vou investir para que esse dinheiro ele volte para mim como renda recorrente, porque é o que eu estou interessado. Então eu comecei a procurar blogueiras aqui na minha região, né? Conversei com várias e uma em especial aceitou fazer a publicidade para mim. Só que eu falei para ela assim: poxa vida, peraí, para você fazer a publicidade eu preciso te explicar como que é o negócio, para que você consiga fazer a publicidade de forma efetiva. Ah, não, beleza, me explica aqui. E isso lá no BR Mania. Então eu expliquei o plano para ela, no final ela virou para mim e falou assim: poxa, Otávio, mas eu não posso fazer esse negócio não, porque eu que quero ganhar essa comissão aqui também. Eu falei: ah, pode, é só você pagar a sua licença. Eu tinha acabado de pagar ela o valor ali da publicidade, ela foi lá, pagou a licença dela, né? Ela voltou e pagou a licença dela. Então eu inverti o papel ali. E aí, essa blogueira estourou dentro do nosso negócio, foi minha maior linha por muito tempo, né? E a gente começou a construir um negócio interessante. Com 6 meses ali, a gente bateu o executivo, então a gente cresceu rapidamente num momento que a gente não tinha mutirão, num momento que a gente não tinha tantas estratégias quanto a gente tem hoje, num momento que a gente não tinha grandes resultados igual a gente tem hoje, num momento que a gente não tinha grandes lideranças, né, dentro do negócio, vindo para o negócio, olhando para o negócio igual a gente tem hoje. Então a gente cresceu de certa forma rápido para uma pessoa que não tinha nenhum tipo de experiência, né, num momento que não era tão propício, né, o negócio estava muito no começo, né, e a gente conseguiu de fato crescer bem nesses primeiros 6 meses, batemos a meta ali do executivo. Esse foi o nosso primeiro passo ali. Mas só que o executivo ele foi para mim talvez um dos maiores aprendizados, né, que a gente teve dentro do negócio. Porque eu imaginei assim, poxa vida, se eu cheguei executivo em 6 meses, né, daqui mais 6 meses eu bato diretor, daqui no máximo mais 6 meses eu bato acionista, só que não foi bem assim, né? Não foi bem assim que aconteceu. Porque essa maior linha minha, ela praticamente parou, né? Então ela continua lá recebendo a renda dela, dos clientes, mas ela parou, ela estagnou, né? Então essa linha não foi para frente. Eu consegui desenvolver outras lideranças, mas eu fiquei travado no executivo. Foi quando eu entendi que eu tinha que evoluir, né? Que eu tinha que ler mais, que eu tinha que estudar mais, que eu tinha que ouvir mais outros líderes, que eu tinha que ver planos de outros líderes, né? Então eu apresentava meu plano, mas meu plano era aquilo ali engessado. Eu falei assim, poxa, eu estou errando em alguma coisa, né? Apesar do meu líder falar assim, Otávio, eu já vi seu plano, você me apresentou aqui de novo, assisti um plano com você, você não está errando em nada. Mas eu tinha aquele sentimento que eu precisava evoluir. Foi quando eu comecei a ver plano de todos os líderes. Então, toda segunda-feira eu estava lá, assistindo o plano de um líder diferente, de um líder diferente, para me entender o que, que eu poderia adaptar ao meu negócio, para me entender como que aquele cara fala para o público dele. Porque pode ser que eu vou encontrar uma pessoa ali que eu preciso daquela fala, daquele gatilho. Então, foi quando eu comecei a estudar mais, né? Então, o processo do executivo ele me formou para isso, para ouvir mais a liderança, para ouvir mais outros líderes, para observar mais o que as outras pessoas estão fazendo, né? Então, o executivo ele me ensinou muito isso, ele me mostrou muito isso, né? Ele foi esse amadurecimento, uma virada de chave, né? De amadurecer enquanto profissional, né? Então, isso realmente para mim fez muita diferença ali no executivo. E iniciou-se ali durante o processo de executivo, já estava ali praticamente quase 2 anos como executivo, e dia 27/7/2025, em julho de 2025, finalzinho de julho, a gente viu ali o burburinho, né, do mutirão, e a gente viu, eu vi essa estratégia, né, inicialmente, compartilhei com o Talino e a gente tomou uma decisão. A gente falou, cara, essa estratégia tá dando muito certo, né? E é uma estratégia que ninguém utilizou, é uma estratégia comercial muito forte, é algo que tem tudo para funcionar. Eu vou testar mais essa estratégia. Eu sempre fui uma pessoa que apareceu alguma coisa dentro da IGME, eu falei, pô, deixa eu testar, né? Então você vê, eu testei 10, deu certo duas, né? Mas aquelas duas me saíram ali, me tiraram ali de um platô dentro do executivo e me levaram a acionista em 9 meses, né? Então, assim, eu estava o tempo todo buscando, eu estava o tempo todo ali nos eventos, eu estava o tempo todo ali conectado com a minha liderança. Por quê? Isso fez com que eu estivesse pronto para na hora que surgisse uma nova estratégia, uma nova situação, algum ponto
diferente dentro do meu negócio, eu pudesse aproveitar aquilo ao máximo. E foi isso que eu fiz. Então, quando eu ouvi a primeira vez, eu enlouqueci, fui lá, fiz o primeiro banner, né? Banner errado, mas fui lá e fiz do meu jeito. Né? Nosso primeiro mutirão, para vocês terem noção, foi um mutirão que a gente tinha um banner que eu tinha feito no dia, um dia antes, né? Fui para uma feira aqui da minha cidade, sem pedir autorização, sem nada. Cheguei lá na cara e a coragem. Achei o responsável pela feira, ele me autorizou a ficar lá. Consegui uma mesa e uma cadeira com o pessoal lá da feira. Coloquei ali, pus aquele banner e comecei a conversar com as pessoas. Esse foi meu primeiro mutirão, eu e minha esposa. Né? E ali a gente começou a despertar para o negócio. A partir disso, a gente já tirou umas fotos e começou a movimentar o time. Galera, olha para vocês verem o mutirão que o pessoal começou a fazer. A gente já fez hoje, já deu certo, já deu tantas contas, a gente pegou tantos contatos. E ali começou, né, o movimento do mutirão para a gente. Então a gente aproveitou muito esse momento. Entramos, saímos do mês de julho, entramos no mês de agosto, que era o mês do nosso casamento. A gente tinha um casamento marcado, tinha o um casamento marcado ali para o dia 30 de agosto, e a gente já tinha tomado a decisão. Tinha casamento, tinha loucura, tinha tudo, mas a gente ia fazer o mutirão até o último minuto, né? E a gente estava convicto que a gente ia bater o diretor daquele mês, né? Então a gente tinha essa convicção muito grande que a gente ia bater o diretor naquele mês. Né? Não deu tão certo, não deu certo de bater até dia 30, mas a gente bateu dia 6 do 7. Né? Então a gente bateu ali 7 dias depois, né? Então quando validou tudo ali, a gente bateu o diretor com a estratégia do mutirão. E depois de 2 anos e 9 meses, 5 meses depois do diretor, a gente buscou e bateu o acionista, né? Então, a estratégia do mutirão, ela contou muito para isso. Mas não foi só a estratégia do mutirão, que é o que eu quero trazer aqui para vocês, um pouco também dentro dessa trajetória. Mas a estratégia do mutirão em si, ela tirou o meu negócio da inércia, ela tirou o meu negócio do platô, ela pegou o meu negócio e multiplicou esse negócio, né, muitas vezes. Né? Num dado momento, eu estava cadastrando ali cerca de 20 a 30 mil quilowatts mensal. Com a estratégia do mutirão, a gente foi para 300, 400 mil mensal. A gente mais que multiplicou por 10 vezes, né, o nosso negócio, né, mensal, todos os meses em cadastros de conta, em volume de quilowatts cadastrados. Né? Então, essa estratégia, ela de fato, ela elevou o meu negócio a um outro patamar. E isso eu aprendi, né, com a nossa liderança. Cara, você tem que pôr urgência, você tem que pôr intensidade no seu negócio. Então, se você viu algo, pegue aquele algo que você acredita, né? Se você não acredita ainda, pelo menos teste, né? Mas coloque intensidade, coloque seu máximo de intensidade. Porque se você colocar intensidade, né, aquilo ali vai virar de alguma forma. Se não virar naquele momento, vai virar no segundo momento. Mas se você não fizer, nunca você vai colher esse resultado. Né? Então, eu aprendi isso nessa trajetória. Né? Eu tenho que colocar intensidade, eu tenho que colocar força naquilo que eu de fato decidi fazer. E aí, né, dentro de algumas dicas que eu quero trazer para vocês aqui do que é que a gente usou nessa trajetória também, né? Então, é importante a gente entender que a estratégia do mutirão para prospecção de contas, ela é hoje a melhor estratégia, mas tem pessoas que não têm condição de fazer o mutirão, né? E lá no nosso começo, na nossa jornada, a gente fez aquilo, né? A gente foi aprendendo isso aos poucos e a gente fez aquilo que a liderança foi indicando. Então, nada mais é do que seguir todas as possibilidades que a gente tem dentro do negócio. E a primeira coisa que a gente fez foi a lista, né? Então, muitas pessoas, eu acredito que cerca de 80, 90% das pessoas, elas simplesmente ignoram isso aqui. Né? E a gente aprende lá nos 10 passos para o sucesso, que isso aqui é o básico do nosso negócio. Primeira coisa quando você entra no negócio é fazer uma lista. Lista de contatos para contas e lista de contatos para licenciados. Né? Então a gente fez essa lista e a gente trabalhou muito a nossa lista quente. Né? Então isso nos trouxe o primeiro resultado, que foi aqueles resultados ali do sênior. Né? Então a gente praticamente fez ali o sênior com a nossa lista. Né? Depois a gente começou a trabalhar a parte de indicação, então o Luan, né, naquela época, trabalhava muito bem essa parte de indicação, então a gente assistiu os treinamentos do Luan, o Direto da Trincheira que o Felipe gravou com o Luan ali, né, foi um diferencial, um divisor de águas no nosso negócio, então já partindo do sênior para o gestor, a gente associou a nossa lista, né? Então a gente continuou trabalhando a lista, mas a gente entrou ali também no processo de indicação, de trabalhar muito essas indicações. E nesse processo também a gente começou a trabalhar o influencer, que é aquela dica que eu falei para vocês, né? Então a gente ali começou a procurar influencers para falar do nosso negócio. Então a gente fez um trabalho relacionado ao influencer também para trazer contas, tá? Passado isso, a gente começou a trabalhar para buscar ali o nosso executivo, né? Então, essas estratégias, elas funcionavam, mas a gente precisava de mais volume. Então, a gente começou a trabalhar o porta a porta. Inclusive, a gente fez algo que poucas pessoas fizeram dentro do nosso negócio, que era fazer o porta a porta à noite, né? Então, o que que a gente fazia? A gente procurava os bairros, escolhia os bairros e dentro desses bairros
a gente observava ali os comércios, né? A gente aprendeu isso com a Manu e o Alex, né? Que é o do time lá do Sul. Eles trabalhavam muito comércio. Então a gente começou a fazer a mesma coisa. A gente começou a ir mais à noite, porque a gente via que o barzinho, ele não abre de manhã, ele abre a final de tarde para noite, né? A gente viu que a lanchonete, ela abre à noite, né? Que os barzinhos no geral, né? Os pontos noturnos, eles vão abrir mais para o final da tarde para a noite. Então, se eu vou de manhã, eu não vou encontrar esse público. E é um público que gasta muito. Então, a gente começou a fazer esse trabalho também, deu muito certo, né? A gente conseguiu colher muita conta alta, inclusive. Né? E uma outra estratégia que a gente utilizou foi ali a questão das parcerias. Né? Então a gente começou a fechar parcerias. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do meu bairro. Eu fui no meu barbeiro e falei assim, Júnior, deixa eu te falar, como é que tá aí o fluxo de clientes? Ah, tá bom, tem mês que tá bom, tem mês que não tá tão bom e tal. Falei assim, Júnior, deixa eu te perguntar um negócio. Você já conhece meu negócio, tá? Sabe que eu trabalho com energia, né? Eu já tinha conversado com ele sobre o negócio também. Irmão, eu tô fazendo uma ação dentro da minha empresa, que é o seguinte: a gente está pagando para pessoas virem cortar cabelo aqui com você, se essas pessoas quiserem economizar na conta de energia. Oh, tá, mas como assim? É isso mesmo. Eu vou fazer uma ação junto com você, se você tiver interesse. Nessa ação, a gente vai fazer uma divulgação. Vou colocar aqui um banner, uma folha A4, com essa ação e vou divulgar isso nas minhas redes sociais. Você pode divulgar na sua rede social também, né? Então, economize na conta de energia e ganhe um corte de cabelo grátis, né? Então, saiba como clicando aqui, né? Ou então deixava o QR Code ali para a pessoa. E aí a gente começou a prospectar alguns clientes dessa forma. Aí fechei parceria com sorveteria, com loja de roupa, com loja de sapato, né? Algumas deram certo, outras não deram tão certo, mas eu trouxe clientes também fazendo essa estratégia, né? Então, o que que eu estava fazendo o tempo todo? Eu estava ali testando. Eu estava validando cada estratégia, o que estava mais certo para mim. E cada momento dentro do meu negócio eu soube aproveitar cada uma dessas estratégias. Então, temos outras estratégias, essas foram as principais que a gente utilizou nesse processo ali, principalmente entre o sair do zero, né, e chegar ao executivo e depois crescer um pouquinho ali como o executivo ainda, tá? Então essas foram ali as principais estratégias. E o momento, né, do nosso negócio, o all-in, foi de fato um mutirão, né? Então, dentro do mutirão inclusive tem esse treinamento, né? O Felipe sempre passa nas apresentações dele também esse treinamento do mutirão. Então não vou me ater aqui a essa questão do treinamento ao mutirão, porque tem um treinamento específico para isso. Então tá lá no nosso canal, né? O Felipe sempre passa, tá, é esse canal aqui, né? O Otávio Italini, né? Lá no YouTube. Então você pode acessar, esse treinamento tá lá liberado para todo mundo. Você pode ver os detalhes do que a gente faz. Inclusive, Felipe, a gente tem que fazer um outro treinamento desse, né? Já tem aí quase 6 meses, está na hora de fazer um treinamento novo. Vamos nos organizar para fazer um treinamento atualizado, né? Um mutirão 4.0. Mas o mutirão foi esse all-in no nosso negócio, né? Então a gente viu que deu certo, a gente fez ali os 2 primeiros meses ali sozinhos praticamente. Na verdade, a gente começou julho, então foi agosto, setembro e outubro. Então, os 3 primeiros meses, a gente começou sozinho, começou a compartilhar isso com algumas pessoas. As pessoas compraram a visão, começaram a fazer com a gente aqui localmente, né? E a equipe começou a fazer fora também. E aí eu tomei a decisão de fazer fora, de sair da zona de conforto, para entrar em foco total, né? E esse foco total me levou ao acionista, porque eu entendi também que não adiantava eu ficar ali só fazendo mais do mesmo, eu precisava colocar mais intensidade, eu precisava fazer algo que a minha liderança sempre falou comigo e eu fiz meia boca. Essa é a verdade. Que era o quê? Colocar intensidade de verdade e fazer uma maratona, né? Então, quando eu entendi isso, eu falei, cara, é aqui que eu preciso virar a chave para me bater logo esse acionista e para me ajudar outras pessoas a bater diretor e chegar a acionista, né? Então, eu tomei a decisão de fato fazer com intensidade e fazer uma maratona. Então, eu fiz uma maratona dentro do mutirão, né? Então, essa foi a nossa estratégia. Então, a primeira coisa que eu fiz para dar esse all-in foi identificar pessoas que estavam dispostas a viajar comigo, né? Então, esse era um desafio grande. Porque uma coisa é você convencer a pessoa que está na sua cidade, falar, cara, vamos ali fazer um mutirão. É uma coisa. Talvez difícil em alguns momentos, mas é muito mais provável, né? Outra coisa é você falar assim, fulano, Rose, tô vendo a Rose aqui na tela. Rose, vamos sair aqui de Montes Claros e vamos lá pro Goiás. Nós vamos rodar aqui 1.100 quilômetros, 1.200 quilômetros, só para chegar no Goiás e depois vamos rodar lá no Goiás fazer mutirão. Outra coisa maior ainda é falar assim, Léo, né, que é a pessoa que aconteceu isso. Léo, vamos lá pro Piauí. Eu vou sair daqui de Montes Claros, vou rodar 2.000 quilômetros para chegar no Piauí e vamos rodar mais 3.000 quilômetros para voltar passando pela Bahia. Né? Então foi o que eu fiz. Né? Então eu comecei a ligar para as pessoas mesmo e vender essa visão. Né? Vender a visão que a gente poderia fazer algo diferente, poderia fazer algo muito maior, né? Indo para locais que
teoricamente, na minha visão, naquele momento, poderiam dar um fruto muito maior, um volume muito maior, ou de contas, ou um volume muito maior de quilowatt, né? Então, eu fiz esse trabalho de ligar individualmente para várias pessoas, de fazer reunião em grupo, mas chamar essas pessoas ali no privado, né? Principalmente por ligação, nada de mandar mensagem, né? E mostrar para elas essa visão, de vender essa visão para essa pessoa e não vender de falar assim, ô, vai lá e faz, vender no seguinte sentido, vamos lá fazer juntos, né? Então foi isso que a gente fez. E com essa identificação a gente se preparou previamente ali, pensando ali nos estados, quais eram as regras, entendendo a regra de cada estado, porque por mais que a gente sabe muito no geral, quando você vai para a prática é diferente, então a gente fez esse treinamento prévio, né? E aí a gente entendeu que a gente estava deixando muito dinheiro na mesa e que a gente poderia pegar toda essa grana que o Thiago, né, que a empresa estava colocando na mesa para a gente. E num momento final, a gente entendeu também que a gente estava perdendo muita grana, muita grana, muita grana, muita grana. Eu quero falar isso de novo, muita grana com a telefonia. Porque a gente simplesmente não oferecia telefonia, né? E no mês passado, por exemplo, o Thiago lançou aquela promoção. Para você destravar o bônus ali, você precisaria ter duas, quatro, cinco telefonias, né? De acordo com a quantidade de contas que você fazia. E eu não tinha levado chips suficiente, né? Para viagem, eu tinha levado ali 20 e poucos chips. E a gente simplesmente acabou com esses chips. Por quê? A gente não oferecia. No momento que o Thiago lançou, a gente já estava em viagem, a gente vendeu todos os chips. Porque a gente passou a oferecer. Não são todas as pessoas que vão querer, mas aquelas, principalmente, que pagam mais caro do que os R$ 54,90, a grande maioria, a cada 10, 8 aceitavam o chip, 8 aceitavam fazer o teste, né? Então, assim, a gente viu que de fato a gente estava deixando muito dinheiro na mesa por não ir a essas regiões, estava deixando muito dinheiro na mesa por não oferecer a telefonia, né? Então, o mutirão ele foi esse all-in no meu negócio, porque a gente despertou para novas coisas, despertou para poder fazer com intensidade, né? E a gente colocou isso em prática, a gente conseguiu o resultado que a gente conseguiu. E aí, muita gente me pergunta sobre isso, até por isso eu coloquei esse detalhe aqui, né? Que é um detalhe, poxa, tá, mas compensa você sair de Montes Claros, rodar mais de 1.000 quilômetros, para chegar no outro estado, para rodar de cidade em cidade, para fazer mutirão. Tem café da manhã, tem almoço, tem janta, tem lanche, tem hospedagem, né? Tem deslocamento, tem gasolina, tem milhares de coisas que tem que entrar nessa conta, né? E aí a gente fez esse controle em todas as viagens, né? Esse aqui é o controle da nossa última viagem, só para vocês terem uma noção, né? Eu gosto muito de fazer conta, né, para ver se faz sentido ou se não faz sentido. Vou até abrir aqui a calculadora, só para vocês terem uma noção aqui. Cadê? Calculadora. Deixa eu abrir aqui e colocar do lado. Né? Então, assim, a gente tem que fazer a conta dentro da nossa possibilidade, claro. Mas eu trouxe aqui a minha conta, né? Vamos colocar assim para vocês entenderem. Então, a gente saiu, rodou mais de 1.000 quilômetros e foi rodar ali de cidade em cidade. Se vocês observarem aqui, ó, aqui tem o nome de algumas cidades, né? Tô revelando o ouro aqui para vocês. Tô mostrando até o que não devia, mas tem o nome aqui de algumas cidades. Se vocês observarem, cada dia aqui a gente tava em uma cidade diferente, na maioria das vezes, né? Uma cidade ou outra que dava muito bom, você continuava, mas ali quase todo dia a gente tava mudando ali de cidade, né? Então, só para vocês terem noção, na nossa última viagem, eu e a Taline, a gente gastou R$ 10.000 para nós dois. Só que eu tava, pô, você gastou R$ 10.000 em um mês? Não, em 50 dias, né? A gente ficou por 50 dias, né? Entre o dia que a gente saiu e o dia que a gente voltou. Então, esse deslocamento entra na conta, alimentação, hospedagem, mesmo no dia que você não estava trabalhando, entra na conta, tudo isso entra na conta. Todos os gastos entraram na conta. Então, para 50 dias, a gente gastou ali R$ 10.000. Ou seja, para cada um de nós, a gente gastou ali R$ 5.032. Se eu dividir isso por 50 dias, a gente teve um gasto ali de R$ 100,65 todos os dias. Então, esse foi o gasto que a gente teve, né? E aí você precisa fazer conta, né? Pô, Otávio, eu estou decidido a fazer essa loucura que você fez, né? De certa forma é uma loucura. Na minha opinião, foi minha mudança de vida, né? Isso aqui me tirou de 5, 7 mil reais de renda e me levou a mais de R$ 30.000 de renda, né? Em 5 meses, 6 meses, né? Praticamente. Então, assim, poxa, se eu trabalhar 6 meses, será que vale a pena eu fazer 30 mil reais de renda recorrente? Cara, na minha opinião, eu vou fazer mais 6 meses para mim chegar a 50, 60, 70, 90, a 100, a 200, a 300, né? Eu vou fazer várias vezes o que eu fiz. Pode ter certeza. E quem tiver comigo vai fazer a mesma coisa. É o que a gente está fazendo com o nosso time, né? Então a gente foi com 4 pessoas, depois a gente já foi com 6 pessoas, agora a gente está indo com 8 pessoas e está aumentando, né? E que nem diz os meninos no treinamento que a gente fez. Daqui a pouco eu vai ter que alugar uma van para levar o pessoal do time, né? O treinamento que eu fiz com a galera lá. Mas é isso, né? Então, assim, a intensidade que a gente está colocando. Então, poxa, R$ 100 por dia, o que que eu preciso fazer?
né? Vamos fazer conta. Você precisa fazer de duas contas pequenas por dia no seu mutirão para pagar esse custo, né? O resto é lucro no dia, fora a recorrência, né? Então, se a gente pegar ali duas contas de 150, né? Você está falando ali de 300. Se você tirar 50% desse valor aqui, sobra 150. Sobrou dinheiro aqui nessa brincadeira. Né? Você precisa fazer, na verdade, uma conta e meia. Você fez uma conta e meia por dia de média, você está no lucro. Ah, Otávio, mas aí eu preciso investir antes, eu preciso me programar. Tá certo. Você precisa se programar, você precisa ter um valor ali para você sustentar ali os primeiros dias do negócio, pelo menos os 15 primeiros dias, né? Você vai precisar desse valor de fato. Mas se você se organizar, você vai conseguir fazer, né? Otávio, eu não tenho condição de viajar. Cara, faça na sua cidade, faça na cidade vizinha, né? A gente tem várias pessoas fazendo. Ah, tá, mas eu não tenho estrutura. Conversa com a pessoa, com um local que tem a área coberta. Você pode colocar ali só a faixa. Ah, mas eu não tenho a mesa. Cara, pede uma mesa emprestado, né? Você não tem a mesa, fala sem a mesa por enquanto, mas começa, né? Eu tenho várias pessoas no time que começaram sem nada e que estão tendo resultado. Eu tenho uma pessoa no time, ó, pra você ver. Eu acredito que tá até aqui na live. Essa pessoa começou tem 2 meses mais ou menos. Cara, ele fez 40 contas mês passado sem som. Fiz 44 contas, se eu não me engano, sem som, sem divulgação. Mas ele estava lá, ele fez a faixinha, ele pegou uma barraca mais, né, mais simples, colocou do lado da CEMIG, do lado do posto da CEMIG, né? E tava lá, falando com as pessoas, conversando com a pessoa, interagindo com a faixa lá, a pessoa passava, ele conversava, puxava assunto, né? Tá fazendo, tá dando certo, né? Então talvez você não vai cadastrar 200, 300 contas, mas você vai cadastrar 20, 30, 40, se você estiver fazendo o básico, né? Se você não tem a tenda, tenta colocar em um lugar que está coberto, né? Principalmente nesse tempo de chuva, mas comece a fazer, né? Quando começou a ter ali um recurso, comece a investir no seu negócio, né? Que ele vai te dar o retorno que a gente está tendo, né? Então, eu acho que é muito disso, né? Você fazer conta. Eu estou trazendo para vocês aqui uma conta básica do que a gente gastou nesses 50 dias, né? Tendo dia que eu tô pagando ali hospedagem de 150, R$ 200, tendo dia que a gente estava pagando 40, R$ 70, né? Então varia muito isso de região para região, de local para local, mas na média você vai pagar ali R$ 100 por dia. Isso foi a média que a gente teve, tá? Então eu quis trazer esse número aqui porque muita gente não tem essa visão, né, do número, do quanto que ela vai gastar, o quanto que ela vai precisar investir para ela ter um resultado, né? Então eu quis trazer isso aqui exatamente para você ter essa visão sobre as contas. E aí, dentro da estratégia, algo que a gente fez, e aí, como eu falei lá no começo, eu não vou me estender muito aqui detalhando, porque senão vai ficar muito longo, mas eu abri algo que estava fechado só para o meu time. Eu abri a estratégia que a gente utilizou e que a gente está utilizando com o time agora. Então, eu puxei com o meu time uma maratona de 90 dias. E essa, para mim, é a melhor estratégia, né? Então, eu deixei aberto esse treinamento, dois treinamentos, né? Foi o treinamento inicial da maratona e um segundo treinamento que foi um alinhamento para os primeiros 30 dias da maratona, né? Então a gente fez isso, está lá no nosso YouTube, né? Otávio Italine, dentro do YouTube. Então, quem quiser, vou deixar aberto isso aqui por uns 15 dias, né? Para quem quiser assistir, depois eu vou fechar novamente, vai ficar ali só para o time, mas está aqui a estratégia que a gente utilizou. E simplesmente, gente, o que que a gente fez? A gente colocou intensidade e a gente fez o que tinha que ser feito, que era uma maratona. Então, quando a gente foi maratonar, colocou intensidade, viveu o negócio, colocou o negócio no coração e colocou intensidade todos os dias, o resultado ele veio. Né? E com isso, eu transmiti isso para a equipe, a gente transmitiu isso para a equipe, e a gente está puxando, né, uma maratona, né, já está em prática, já está rolando essa maratona, né, que são 90 dias com as pessoas que tomaram a decisão, que a gente ligou, pegou o telefone, ligou, fulano, a gente vai fazer uma maratona assim, assim, assado. Essa maratona é para a pessoa que quer ter resultado nos próximos 90 dias. Eu acabei de bater acionista, né, e eu quero levar você a, no mínimo, diretor nesses próximos 90 dias. Você quer entender a estratégia? Vamos assistir a live. Eu trouxe as pessoas para a live e as pessoas que tomaram a decisão a gente colocou num grupo e a partir desse grupo a gente começou a estratégia. Então, todo dia a gente está ali movimentando, falando de estratégia, falando de possibilidades, falando de como agir, né, no dia a dia para a gente colocar intensidade e ter resultado, né? E dentro dessas estratégias, né, eu trouxe para o pessoal uma visão, né, que foi uma visão do que eu aprendi nessa trajetória, né? Um dos maiores conselhos, um dos melhores conselhos que eu tive, né, nessa trajetória foi exatamente isso aqui. Falei, pessoal, ó, a gente vai fazer uma maratona. A gente precisa fazer uma maratona para a gente ter um resultado significativo, para a gente ter resultado para mostrar, para você crescer rápido, para você atrair muitas pessoas e para você colocar muito dinheiro no bolso, né? Então não tem como você ter grandes resultados, você ter ser referência, né? Você ser grande
se você não fizer esse sacrifício pelo menos por 30 dias. Então por 90 dias. Então foi isso que eu mostrei para o pessoal, né? Então foi esse aprendizado, né? Quer ser grande, você precisa de sacrifício. E quanto mais doloroso o sacrifício, maior vai ser, né? Maior você vai ser, né? Maior vai ser o seu resultado. Então foi isso que eu mostrei para a galera, né? Que a gente precisa dessa intensidade, a gente precisa abrir mão de certas coisas, né? Eu abri mão de preparar bem o meu casamento, né? E viver o meu pós-casamento para a gente viver o extraordinário daqui para frente, né? Então, naquele momento que eu descubro a estratégia do mutirão, que eu coloco intensidade, que eu vivo no mês todo ali do meu casamento, pós-casamento, a gente basicamente teve um dia após o casamento, no outro dia a gente já estava de novo no mutirão, né? Eu e a Thalina, a gente tinha algo muito claro, a gente estava pagando nosso preço, a gente estava fazendo nosso sacrifício, a gente estava sofrendo com aquilo, mas a gente sabia que a gente ia ser grande, a gente sabia que a gente ia chegar onde a gente queria, né? Então, essa mesma visão eu passei para o meu time, né? Teve pessoas que comprou, teve pessoas que não comprou essa visão e tá tudo certo. Eu só preciso ter a responsabilidade de enxergar aquilo que eu fiz e transmitir isso para o meu time, foi o que a gente fez, né? Então, as pessoas que enxergaram, elas estão nessa pegada, né, da maratona e a gente está fazendo, de fato, um resultado ali extraordinário, tá? E aí eu quero mostrar para vocês aqui um pouco sobre o que a gente construiu, né? Então, será que valeu a pena, né? Tudo que a gente fez? Será que valeu a pena a gente colocar tanta intensidade? Será que valeu a pena a gente realmente tomar essa decisão, abrir mão de estar com a família, abrir mão de fazer uma comemoração, abrir mão de aproveitar mais aquele momento único do nosso casamento, né? Para viver o extraordinário lá na frente? Será que ia valer a pena? E aí eu posso dizer que sim, né? Valeu muito a pena, porque olha só. Hoje são mais de 14 mil clientes que a gente tem na nossa base, né, espalhados aí pelo Brasil inteiro. A gente tem uma renda mensal ali de R$ 32.000. Detalhe, essa é uma das nossas contas, porque hoje a gente tem 3 contas que a gente administra, né? Tem essa de 32, tem uma outra de quase 5, tem outra de 2 e pouco, né? Então a gente está falando de praticamente R$ 40.000, né? Então, assim, se eu juntar todas aqui, a gente está falando de R$ 40.000 de renda recorrente que a gente está fazendo. Só nesse D, né, nos últimos 3 meses, a gente teve ali uma renda de R$ 82.000. Eu nunca imaginei, né, viver isso aqui. E eu não estou mostrando isso aqui para me mostrar, não estou mostrando isso aqui para falar assim, poxa, eu sou bom. Não, não é isso. Estou mostrando isso aqui para vocês entenderem. Tem gente aqui nessa sala que ganha muito mais do que isso, né? Não é esse o ponto. Estou mostrando para vocês que eu saí de uma renda ali de 5, 7 mil reais para uma renda de R$ 30.000, né? Nos últimos 3 meses a gente fez uma média aí de 27, R$ 28.000, né? Mas por quê? Eu coloquei intensidade, eu coloquei força, eu fiz o que tinha que ser feito, eu coloquei as estratégias no campo, eu fui para o campo, porque eu entendi que eu precisava fazer isso. E aí, muita gente vira e fala para mim, poxa, Otávio, qual que é a sensação, né? E eu falo, tô falando muito isso, cara, leveza, né? Deu certo, a gente chegou onde a gente queria. Quando a gente viu o plano da IBM, a gente, poxa, eu vou chegar acionista, não sei como, mas eu tenho que chegar acionista, isso vai mudar a minha vida, né? E é exatamente aquela média que mostrava lá na época, né? Os R$ 30.000 que o acionista ganhava. Hoje ganha até mais do que isso. Então, assim, deu certo, gente, deu certo. O que eu coloquei em prática, aquilo que a gente colocou em intensidade, deu certo, a gente se tornou acionista, porque a gente realmente tomou a decisão de ir lá e fazer, tá? E aí, o desafio que eu lanço ali pro meu time, né, que eu tento motivar o pessoal a fazer, é trabalhar de forma mais estratégica, né? Então, qual que é o desafio que vai te levar ao próximo nível? Primeira coisa, você tomar a decisão de pagar o seu preço, né? Então, decidiu pagar o preço, cara, faça com muito compromisso, né? Então, tem algumas ações que você pode fazer que ela pode te render muita coisa, muito resultado, né? Então, a primeira coisa é o mutirão. Hoje, indiscutivelmente, a melhor estratégia comercial que você tem no negócio é o mutirão. Só que se você fizer um mutirão e você esquecer de fazer uma maratona, não só de mutirão, mas uma maratona de time comercial, você vai chegar no máximo a executivo. Né? Você não vai chegar a diretor, você não vai chegar a acionista, você vai ganhar muito bem também, mas você vai ficar travado ali no royalty, vai perder muito dinheiro. Né? Então, fazer um mutirão sim, mas de forma estratégica, no próprio mutirão. Tem mutirão que seu mutirão vai lotar. Tem mutirão que o seu mutirão não vai dar muito resultado. Então, você faz daquele mutirão um outro resultado, um resultado para licença. Então, começa a fazer contato, inicia pelo menos a conversa com 20 pessoas todos os dias. Né? Então, se você todo dia estiver ali no mutirão, no intervalo entre um e outro, ou se o mutirão estiver mais tranquilo, você iniciar 20 contatos diários, né, e você conduzir conversas com pelo menos 5 pessoas, você vai fechar uma, duas licenças todo mês, no mínimo. Se não fechar 3, se não fechar 4, se não fechar 5. Mas se você fizer também um mutirão, além do mutirão de contas, você fizer esse mutirão de contato. Né? Então, todo dia ali você fazer pelo menos 20 contatos diários.
buscando novos licenciados, ou talvez até buscando também novas contas, né? Então, essa também é uma possibilidade que você tem ali dentro do mutirão. Então, é fazer com que o seu mutirão ele seja produtivo, de uma forma ou de outra. Otávio, não deu tempo no meu mutirão eu fazer contato. Beleza, ok, que maravilha. Deu 100 cadastros, deu 80 cadastros, deu 50 cadastros, deu 150 cadastros. Ótimo, maravilha. Mas no dia que deu 5, que deu 10, que deu 20, é o momento de você fazer 20 contatos, 30 contatos, 40 contatos. Então, essa visão, para quem pega essa visão, o negócio ele vai andar ali, né, com as duas pernas, né, com os dois remos que a gente fala, né? Você faz contas, mas você começa a trazer também licenciados. Então, dentro dessa estratégia, a gente tem a apresentação de negócio toda segunda-feira. A gente tem no nosso time também a apresentação ali toda quarta, né? Feira, a gente tem também uma apresentação de negócio. Então, a gente está ali todo dia, toda semana, 2 vezes por semana, tentando colocar pessoas para poder trazer para o negócio também, né? E, consequentemente, você faz ali um mutirão de contas e um mutirão de cadastro de licença também. Então, essa é a ideia. Uma outra coisa dentro do nosso negócio, isso é uma coisa que, inclusive, eu tenho que me policiar mais, eu preciso melhorar. E toda vez que eu posto, eu falo, cara, eu tô perdendo dinheiro demais, 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 demais da conta. Hoje eu fiz uma sequência de stories aqui, duas pessoas me chamaram. Duas pessoas me chamaram. Um para licença, outro para conta, né? E poxa vida, cara, eu posso fazer pelo menos uma postagem diária, né? Então, se eu faço ali uma postagem diária pelo menos, eu tô mostrando para as pessoas que eu estou em movimento. Eu tô mostrando e deixando as pessoas saberem o que que eu faço, né? Se eu não apareço, eu não vou ser lembrado, né? Então tem muita gente precisando do nosso desconto, tem muita gente precisando de uma renda extra, tem muita gente precisando mudar a sua vida igual eu precisei mudar lá atrás. Talvez quando você apresentou para aquela pessoa não era o momento dela, mas ela continua ali te acompanhando. E num dado momento ela fala: Poxa, cara, Otávio ainda tá fazendo aquele negócio, o negócio tá dando certo para ele. Deixa eu ver com ele aqui como é que é esse negócio direito, porque talvez esse é o momento da pessoa. Mas eu tô ali diariamente postando algo, falando algo, né? Eu nem sou a melhor pessoa para falar isso, tem o Sidomar aí, tem o Maicon Paz aí, né? Tem a galera fera no digital. Mas, cara, eu aprendi isso, que toda vez que eu posto, algum resultado eu colho. Toda vez que eu posto, algum resultado eu colho, né? Então, assim, a gente tem que criar esse hábito, né? E eu tô motivando muito meu time a fazer isso. Então, faça uma postagem do negócio, do desconto, do benefício, de uma qualificação sua, de uma bonificação que você ganhou, né? De algo relacionado ao negócio. E aí, um outro compromisso, né, que eu tento mostrar para o pessoal que é importante, que é um compromisso consigo mesmo e com o seu patrocinador, com o seu time, né? Que é de postar ali uma foto diária, né, de uma atividade geradora de renda, ou de você no mutirão, ou você fazendo uma blitz de ligação, de convite, né, para convidar pessoas para um evento, de convidar pessoas para uma reunião online, né, ou uma ligação que você está fazendo de prospecção ou de acompanhamento, ou um planejamento, porque nem tudo é a campo, você tem que planejar também, né, ou qualquer ação que você esteja fazendo, né, que vá gerar renda para você, né, ou que tenda a gerar renda. Então, esses desafios aqui são desafios que eu tento mostrar para o time que é importante, né? Eu coloco eles para mim também, mas eu tento mostrar isso para o time ali que é importante, que vai levar essas pessoas ao próximo nível, porque são desafios, são ações que a gente faz, que são ações básicas, é o simples que tem que ser feito e é o que vai dar resultado para a gente, né? Então, esses desafios, eles trazem exatamente isso. E uma dica final que eu quero deixar aqui é quer chegar a acionista, esteja em todos os eventos e nunca saia da foto, mesmo que isso te incomode. E essa foto, por incrível que pareça, eu coloquei ela aqui propositalmente, é uma foto que me incomoda muito, né? É uma foto que me incomoda muito, porque essa foto foi a última convenção, né, que a gente foi, e eu não estava no palco da convenção. E eu falei assim, cara, eu tenho que tirar uma foto aqui, eu tô no evento, eu vim no evento, eu tô conectado com essa galera, eu tô nessa energia, mas eu não tô no palco, porque eu não mudei de nível, né? Eu continuei ali no executivo, foi aquele platô que eu vivi ali. Cara, e isso me incomodou demais, 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 demais. Eu saí da convenção decidida a mudar esse rumo, né? Então, por isso que a gente trabalhou muito forte, a gente colocou muita intensidade dentro do nosso negócio e deu muito certo, né? Na próxima convenção a gente vai estar lá sendo reconhecido, né? No mínimo, né? Seria para ser reconhecido como diretor, agora já é acionista, então, no mínimo, como acionista na próxima convenção, a gente vai estar na foto. Então, eu quero deixar esse recado, porque assim, cara, você tem que estar em todos os eventos. Isso foi algo primordial que eu aprendi nesse negócio. A gente tá em todos os eventos, a gente tá conectado com as pessoas, a gente tá com uma energia boa, a gente tá conectado com as pessoas que querem seu bem, a gente tá conectado com pessoas que querem seguir o mesmo caminho. Não adianta eu estar conectado com pessoas que não entendem do negócio,
que não sabem onde eu vou chegar, que não estão comprando a visão junto comigo. Eu não vou conseguir evoluir com essas pessoas, por mais que eu goste dessas pessoas. Eu tenho que estar conectado com aquelas pessoas que estão na mesma frequência que eu, ou melhor, com a frequência maior do que a minha, porque é isso que vai me elevar ainda mais, né? E tem até uma outra foto que eu queria trazer aqui, acho que não deu tempo eu colocar, mas eu consigo puxar ela aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo rapidamente resgatar essa foto aqui, galera. Que é uma foto que, para mim, faz muita diferença. Deixa eu ver se ela tá. Cara, uma coisa, ou uma outra coisa que eu aprendi, né, dentro do negócio, foi o tempo de maturação, né? Então, esse tempo de maturação, ele é muito importante. Deixa eu tentar só localizar aqui. Cara, eu peguei essa foto, eu vi isso, eu repliquei isso aqui também. Deixa eu ver se tá aqui. Não. Vou ter que localizar essa foto. Ah, tá. Achei uma que não era essa, mas essa aqui exemplifica bem, né? Na última convenção, a gente tinha um quadro lá para você escrever, né? Qual que era a sua projeção da IGN, o que, que você buscava dentro da IGN, qual era a sua meta dentro da IGN, né? E eu e a Thaline, a gente escreveu lá, olha só para vocês verem. Otávio, Thaline e Otávio, acionistas em 31/12/2026. Deu errado, né, gente? Deu errado demais da conta. 8 meses antes, né? 8 meses não, 10 meses antes a gente conseguiu bater essa meta aí e fazer diferente. Mas deixa eu ver se eu consigo, gente. Tem mais uma fotinha que eu queria muito mostrar para vocês aqui, cara. Deu errado, deu errado, deu errado, deu errado demais essa meta nossa. Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver se é essa. Não. Galera, eu vou achar essa foto e vou mandar ali para vocês lá no nosso no grupo do Felipe. Mas basicamente, o que que essa foto ela traz para a gente? Ela traz o tempo de maturação, né? Então ela fala que nos primeiros anos do negócio, no primeiro ano de negócio, a gente está aprendendo de fato, né? A gente está ali no momento de conhecer o modelo de negócio, de se aperfeiçoar, né? Ali quando você chega nos 3 anos de negócio, você começa a amadurecer, né? Você começa a ter mais conhecimento, mais domínio, você tem mais segurança para falar do negócio, né? Então, eu avancei muito nesse sentido, né? Eu não demorei os 3 anos, graças a Deus a gente aprendeu muito, tem muito a aprender, né? Com 5 anos você começa a se tornar um profissional relevante dentro daquilo que você faz, né? Então você começa realmente a ganhar dinheiro com esse negócio, né? Então a projeção dentro de um negócio, né, sólido é que com 5 anos você começa a ganhar muito dinheiro com o negócio e com 7 anos você se torna um expert, né? Então muita gente olha, por exemplo, o Felipe Moraes e fala assim, pô, cara, o Felipe é muito mais fácil fazer o negócio. Na verdade, não é que é fácil. Felipe Moraes tem 11 anos de mercado, Felipe Souza tem 12 anos, 11 anos também, 10 anos, né? Você pega o Luiz tem aí 8 anos, 9 anos de mercado. Por que que esses caras eles performam tão bem, tão rápido? Porque, cara, eles têm uma história, né? Então eles já aprenderam o passo a passo. Isso que eu tô aprendendo na marra, que eu tô passando para vocês aqui, né? Esses caras já aprenderam, já dominam. Então, enquanto eu tô aqui aprendendo, essa galera já tá lá na frente. Cara, mas eu entendi que eu poderia ser essas pessoas. Né? Então, por que que eu queria trazer essa imagem? Eu vou soltar ela lá no grupo para vocês. Exatamente por isso, porque assim, você tem que entender que você tem um tempo de maturação, né? Só que hoje a gente tem uma estratégia muito forte que vai acelerar isso para você, né? Mas você tem que entender que você tem que passar por todo esse processo. Eu demorei quase 3 anos para mim ganhar R$ 30.000 por mês, mas valeu a pena. Você está disposto a esperar 3 anos para ganhar R$ 30.000 por mês? Né? Se você tiver disposto, você vai chegar assim como eu cheguei, né? Talvez não 30, né? Com a estratégia que a gente tem hoje, com 3 anos você pode estar ganhando 40, 50, 60, muito mais do que esses 30 que eu construí, né? Então depende só de você, da intensidade que você vai colocar aqui dentro desse negócio. Então é isso, galera. Espero ter contribuído, irmão. Ficou alguma dúvida? Podem perguntar, se quiserem mandar no chat ali, estou à disposição. Vou ver se eu acho a foto aqui para mandar para vocês novamente e mostrar para vocês essa fotinha aqui. Mas é isso, estou aberto aqui, espero ter contribuído de alguma forma. É isso. Bom demais. Parabéns. Parabéns, parabéns, casal. História incrível, construção incrível. E como você disse, deu tudo errado, rapaz. Acabou batendo 10 meses antes, hein? E como a Cris disse, né? Já que bateu 10 meses antes, agora nos próximos 10 meses tem que bater ROI, ó. Tem que colocar a meta aí. Otávio, o Márcio chegou a perguntar, né, assim, qual foi o resultado de bônus final? Aí a Thalina até colocou, acionista, né?
Mas você tem alguns dados aí de, cara, a gente investiu tanto e nós, né, fizemos tanto aqui em mutirões. Irmão, tenho, por exemplo, eu tenho isso anotado, deixa eu puxar aqui, que eu consigo mostrar. É, por exemplo, o último que eu fiz, o levantamento aqui, a gente fez R$ 38.000 no mês e a gente gastou 6. Então sobrou 32, Uhum, né? Então, só que esse foi o mês que a gente mais colocou intensidade. Esse foi o mês que a gente mais colocou de fato intensidade. Mas vamos pegar mês passado, por exemplo, a gente gastou ali R$ 10.000. Na verdade, nem é R$ 10.000. A gente gastou R$ 5.000, porque foi dividido por 2 meses, né? A gente pegou sim. metade de um mês e metade do outro mês, 25 dias de um mês, 25 dias do outro mês, e a gente gastou R$ 10.000 nesses 25 dias de cada mês. E a gente fez 32, se eu não me engano. Então, 32 menos 5. Então, 27. Então, cara, assim, a conta vai fechar. É claro que aqui já tem um resultado do acionista, já tinha um resultado do diretor, né? Já tinha os outros clientes. Mas, irmão, a conta sempre vai fechar, porque a conta você precisa de duas contas, em média, para pagar o seu custo, sobrar um pouco ali no dia, né? E ainda ficar a recorrência. Então, se você está fazendo três contas, quatro contas, cinco contas num dia, cara, tá lindo, tá maravilhoso, né? Então, o cálculo é esse. E a gente sempre fez dentro dos mutirões uma média de no mínimo quatro contas por dia. Tinha dia que dava uma, mas na média a gente tinha pelo menos quatro contas ali por dia para a galera. Então, ou seja, era mais do que o dobro do que eu precisava para a conta fechar. Entendeu? Fora a recorrência. Muito bom, cara. Genial. Perguntas? Aproveitem, aproveitem. Muito bom. Aqui, as próximas semanas aí vão ter papo de líder também aí com esse casal. Ah, mutirões dentro de condomínios funcionam? Vocês já chegaram a fazer algo nesse sentido, Otávio? Ou alguém que tenha feito? Irmão, nós particularmente não, mas teve algumas pessoas que já testaram. Não foi muito efetivo. Teve lugares que deu um resultado legal, mas por um curto espaço de tempo. Mas eu acredito que é algo pouco explorado ainda, sabe? Eu acho que, por exemplo, o que que foi que eu conversei com a galera e acabou que não colocaram em prática? Cara, não adianta você fazer só ali na porta. Você tem que fazer uma ação, você tem que ir em cada casa, conversar com o síndico para poder fazer uma movimentação ou com som, ou com panfletagem, ou com alguma coisa. A galera tem que saber, né? Não basta ficar ali na porta esperando para ver o que vai acontecer. Então você tem que ir ali em cada prédio, em cada casinha, deixar um panfleto informativo, ó, tá acontecendo tal dia, de preferência com antecedência, tal dia vai acontecer lá no salão um evento tal e colocar para rodar dessa forma, não simplesmente chegar, colocar um bannerzinho e falar assim, ô, tá tendo uma ação aqui para quem passar, talvez ter curiosidade, né? Então é fazer algo mais ativo de fato. Mas eu particularmente não tenho essa experiência, não sou a melhor pessoa talvez para poder dar essa dica aí, beleza? Legal. Qual o fator principal que vocês atribuem à estagnação no executivo? Irmão, cara, eu acho que talvez falta de aplicação do básico. Quer fazer convite todo dia, quer fazer plano todo dia, né? E tá na rua todo dia para poder prospectar. Se não na rua, fazer convite, né? Então a gente meio que entrou num platô ali, muito por causa da acomodação também, né? Então a gente meio que acomodou, a gente confiou que as pessoas que a gente acreditava iam virar. E algumas dessas pessoas não viraram naquele momento. E a gente não colocou a energia certa nas pessoas certas. Então foi uma outra coisa que eu aprendi no processo. Cara, eu tenho que acreditar em todo mundo, mas eu tenho que colocar energia em quem quer, né? É uma frase que a gente já ouviu aqui, cara, não adianta eu empurrar carro sem gasolina, né? Então eu tenho que pôr energia, tenho que pôr força naquela galera que mais quer. Então acho que foi um ponto que a gente errou bastante, talvez, foi isso, talvez de não colocar a energia certa nas pessoas certas, em quem realmente queria, né? E também de cair nessa zona de conforto. Então, foi isso, cara. E assim, plano todo dia, 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 né? Então, assim, quando a gente começou a fazer isso com mais intensidade, né? O dia que eu não tava com plano, eu tava no mutirão. O dia que eu não tava no mutirão, eu tava fazendo plano. Ou o dia que dava, fazia os dois. Então, é isso.
O dia que a gente começou a entender que a gente tinha que fazer o básico, né? O que falavam para a gente lá desde o começo, a coisa começou a virar de verdade. Então, o Fabrício perguntou exatamente isso. Então, você resumiria que o segredo do negócio é realmente intensidade? Intensidade, cara. Intensidade e intensidade no lugar certo, né? Então, exemplo, eu dei até esse exemplo no treinamento da galera. Assim, você vai encontrar no seu caminho, na sua trajetória, os líderes, cara. E é fato. Você vai encontrar. É o jogo, é as cartas, né, que a gente aprendeu lá na primeira convenção. Você vai virando a carta, vai virando a carta, vai virando a carta, uma hora você acha o cara bom, né? O cara que vai ser líder no seu negócio. Mas, cara, você vai achar muita galera, muita gente operária, né? E não tá errado. Essa galera é excepcional. Essa galera vai mudar de vida também. Essa galera você tem que pegar ela e fazer ela mudar de vida. E aí, essa foi uma virada de chave. Porque assim, eu tinha uma galera desse jeito no meu time que não tinha resultado, né? Mas que estava disposta a fazer. Então, eu coloquei energia nessa galera. Então, foi essa galera, né? Não todos, mas boa parte dessa galera que eu levei para os mutirões. Foi boa parte dessa galera que eu coloquei minha energia, coloquei minha força. E ali eu tinha a possibilidade de treinar, de capacitar, de colocar a mentalidade certa para essas pessoas, de mostrar o caminho para essas pessoas, de ajudar elas a minimizar os erros, de fazer um convite com essa pessoa, de ajudar ela a fazer uma abordagem. Então, automaticamente, aquela pessoa que talvez ia ser só um operário e que não teria grande vida dentro do nosso negócio, passou a ser um líder. Essa pessoa que seria só um operário passou a ser uma pessoa muito mais produtiva. Por quê? Eu estava do lado daquela pessoa no campo, mostrando ela cada detalhe, ajudando ela a fazer um convite, ajudando ela a fechar uma conta, ajudando ela a abordar no mutirão, ajustando os pequenos detalhes, os pequenos erros. Então, colocar intensidade na pessoa certa, seja essa pessoa um líder, seja essa pessoa um operário, né? Então, assim, cara, mudar a vida de um líder é legal, cara, mas esse cara ele vai embora sozinho. Mudar a vida de um operário, mano, não tem preço, não tem preço, irmão. Porque aquela pessoa talvez não teria uma oportunidade como essa em lugar nenhum, né? Então a gente está tendo a oportunidade de fazer esse tipo de coisa dentro do nosso negócio, de pegar pessoas simples, humildes, pessoas que talvez tenham dificuldade ali, de certa forma, de fazer algumas coisas e fazer essas pessoas virarem, né? Então, eu acho que essa chavinha ela fez muita diferença no meu negócio, cara. É, de fato, pôr intensidade na pessoa certa. Boa. Cara, tem uma pergunta muito boa aqui, que é quando você fala sobre a questão da telecom, como é que você agregou a telecom na prática ali? Cara, ótimo, cara. A gente tava rasgando dinheiro. Eu brinquei com os meninos, não é possível que a gente tava perdendo, que a gente deixou tanta grana, tanta grana, tanta grana no caminho, cara. Porque só precisa oferecer, Felipe. É simples, é muito simples. Qual que é a estratégia que a gente utilizou? A gente tinha que oferecer telecom para destravar o bônus, né? Então, assim, a empresa mostrou o caminho que a gente já deveria ter visto há muito tempo. A verdade é essa. Então, ela nos forçou a criar a estratégia. Então, o que, que a gente fez? Durante o fechamento ali da conta, eu já vou conversando com o cliente. Ô, dona Fulano, você trouxe o telefone? Ah, trouxe. Tem WhatsApp? Tem. Ah, bacana. Tem internet no seu telefone? Né? Então, aqui já é a primeira pergunta. Tem internet no seu telefone? Ah, não tem. Se ela falar que não tem, já é um gatilho para me perguntar: ah, a senhora não tem plano de internet? Será, né, seus dados acabaram? Então, eu começo durante ali o fechamento da conta, durante o cadastro da conta, até para me ter mais assunto e passar mais rápido, para o cliente não ficar ali me perguntando outras coisas, para mim dominar a situação, eu já vou introduzindo essa questão, né? Já pergunto de plano, já pergunto se ela tem alguma coisa, e durante o processo, eu vou conversando com ela sobre isso. Se ela me falou que está sem internet, ah, dona Joaquina, eu vou colocar aqui para a senhora uma internet boa, então, que funciona. Espera aí que eu vou rotear minha internet aqui. Então já começo por ali, né? E já tem aquela informação para lá no final. Assim, ah, dona Joaquina, eu lembro que a senhora falou que a senhora estava sem internet, que o plano da senhora acabou. Deixa eu te falar aqui, eu vou pesquisar aqui, porque talvez eu consiga liberar aqui para a senhora um mês grátis de internet. Mas deixa eu ver se aprova primeiro, porque nem todo mundo aprova. Como a senhora fez o cadastro agora, eu tenho que pesquisar. Aí vou lá, abro o aplicativo, ó, tá liberado, tá vendo aqui, ó, tem telefonia para a senhora. E aí eu vendo o plano de telefone para ela, né? Se ela gasta mais que R$ 54,90, se o plano dela, a internet acaba, esse é o meu cliente ideal, né? Ah, Otávio, o cliente gasta R$ 30. Cara, eu ofereço, eu até ofereço, né? Justificando, mas cara, de 10, meio vai fechar.
Mas aquele que paga mais que R$ 54,90, de 10, 8, 9 vão fechar. Então, essa é a métrica. Então, qual que é o meu papel? Identificar se esse cliente tem internet ou não tem, se ele tem um pacote de dados ou não tem, quanto que ele paga, e no final eu dou a cartada final, né? Eu falo para ele que foi liberado ali 30 dias grátis para ele experimentar a nossa telefonia, falo de todas as vantagens, falo que não vai mudar o número, isso é o principal que eu tenho que bater na cabeça da pessoa. Eu falo para ela que não vai mudar o número, porque as pessoas têm medo de perder o número, né? Então, bato nessa parte. E aí, geralmente, o fechamento é quase 100%, cara, para quem paga ali acima de 54. E já tem a galera já renovando já dessa última onda que a gente começou a cadastrar aí. Muito bom, cara, muito bom. É, qual a dica você dá para destravar a construção de time comercial, ao invés de ficar só em mutirões? Cara, é o que a gente falou, né? Otávio, eu tenho condição de fazer um mutirão? Cara, faz um mutirão de conta e todo dia inicia 20 conversas. É o que a gente falou, é aquela dica final lá, né? Todo dia inicia 20 conversas. 20 conversas de novos prospectos, né? Então, assim, se você fizer isso, você vai destravar seu time comercial. Inicia a conversa com 20 todo dia. Daqueles 20, 5 que vão ficar mais aquecidos ali, você tenta ligar, né? Você vai tentar ligar para tentar jogar essa pessoa na apresentação de plano toda segunda-feira. Se o seu time tiver ali plano outros dias, né, você vai ter 2, 3 opções de apresentação de plano, né, e colocar essas pessoas no plano e fazer acompanhamento dessa galera, né, porque não adianta você colocar a pessoa para fazer o plano e você não acompanhar, não fazer o pós dessa galera, né. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente teve uma promoção em novembro, né? Que foi uma promoção que a licença saiu com mais de 50% de desconto. Cara, tinha uma galera que eu tava acompanhando. Tinha uma galera que eu tava acompanhando. E eu fechei em 2 dias 7 licenças. Das 7 licenças, 6 eram de acompanhamento. Por quê? Eu tava ali, todo mês eu mandava uma coisinha. Quando tinha alguma coisa relevante, eu mandava pra essa galera. Tentava chamar. Uma galera que esfriou muito, eu chamava depois de 6 meses. Mas quando surge alguma coisa, se eu estou acompanhando aquela galera, eu tenho a oportunidade de levar aquilo para aquela galera. E mais do que isso, se eu não acompanhar, esse pessoal vai simplesmente morrer, né? Então eu preciso levar para o plano, acompanhar e depois fazer o fechamento, né? E a dica é essa, cara, inicia 20 conversas todo dia. Ah, Otávio, eu não consigo 20. Cara, inicia 10, inicia 5, inicia uma, pelo menos. Mas você tem que fazer, se você não fizer, você não vai destravar, né? Cara, vou pegar um gancho aqui, Otávio. Eu acabei de compartilhar com um time aqui. Ah, tem um cara que eu acompanho, que ele fez uma publicação agora falando assim, cara, como é que eu saí de 400 mil de faturamento por mês para 5 milhões? E aí ele fala, cara, com 3 pilares, na rede social ali. Então, produção de conteúdo, um seller e um closer, ou seja, né, uma pessoa abrindo conversas e uma pessoa fazendo apresentações. Mas, resumidamente, a mensagem ali foi, ele chama 400 pessoas por dia. Então, cara, o cara fatura 5 milhões por mês, né? No caso dele ali. Cara, beleza, mas são 400 pessoas por dia. 400 para fechar, se não me engano, ele colocou aqui 10 vendas no final do funil, né? 10 vendas no final do funil. Então, cara, é sempre, sempre, sempre um jogo de números. Sempre um jogo de números. Então, acho que é isso que a galera não entende. Ó, 400, 120 respondem, 30% de taxa de resposta e 60 reuniões marcadas. Das 60 reuniões marcadas, 10 pessoas compram. Então, cara, olha que louco. 400 prospecções, 30% responde. Imagina que 70% nem responde, nem responde. Um cara que é autoridade no digital, produz conteúdo, né? Então, ele está mandando mensagem às vezes para pessoas que já acompanham ele. Ah, dessas 120, 60 falam, beleza, vou para a reunião. Com certeza. Aqui ele falou que marcam reunião, ele não colocou ainda, tem assim, ó, né, que no show, né, que é pessoas que marcam e dão bolo na gente, porque todo dia você tem bolo, né? Ontem mesmo a gente marcou uma reunião, eu marquei reunião com um direto meu e levamos bolo, né? Então, todo dia a gente leva bolo e aí 10 pessoas compram. Então, 400 prospecções para 10 fechamentos, ou seja, ah, daria o quê? 2,5% de conversão. Da mensagem enviada, 2,5% de conversão. Então, você fala, cara, eu quero cadastrar uma pessoa.
vamos pegar como base ele aqui, 2,5% de conversão, você deveria enviar 50 mensagens. O Otávio está falando, cara, eu estou enviando 20 por dia. Cara, então a cada 3 dias você está fechando um, né? Pegando, se for uma conversão como essa, entende? Então, essa é a grande questão aqui, tá? Essa é a grande questão. Eu não sei se, né, todo mundo aqui sabe, eu já falei isso para algumas pessoas, mas, cara, eu tenho um time que prospecta pessoas junto comigo aqui, né? São 50 mensagens no mínimo por dia, 50 mensagens no mínimo, tá? Então, eu sei que às vezes, né, por exemplo, esse mês, hoje é dia 5, eu já fechei 5 licenças, né? Eu não estou no ranking lá, porque eu tenho, né, estou trabalhando mais de uma licença ali. Mas esse é o, né? Felipe, mas né, você cadastra muito, cara. Cadastro muito porque prospecta muito, tá? Bom, vamos lá. Tem uma outra pergunta, cara, que essa é muito boa, né? Essa mostra né, uma crença limitante, né? Eu sempre falo assim, essa é uma crença ou é um fato? Né? Eu aprendi essa pergunta poderosa lá atrás, em um livro que eu li. Isso é uma crença ou isso é um fato? E a pessoa fez assim, Otávio, falou, cara, mas a Telecom, ele não falou assim, né, Ronaldo? Eu vou interpretar aqui, tá, Ronaldo? Talvez eu esteja interpretando até erroneamente, mas vou pedir permissão aqui. Ah, mas a Telecom funcionou bem em todos os locais que vocês fizeram mutirão? Né? Então, meio que assim, cara, pô, como é que eu vou vender telecom se ela não funciona bem em todos os locais? É mais ou menos essa é o intuito da pergunta, né? Cara, só para vocês terem noção, hoje eu saí né, daqui da minha casa, hoje eu trabalhei da minha empresa. E aí, quando eu fui trabalhar na empresa, eu estava vendo que a internet lá ela não funciona bem. E, cara, eu tô a 5 minutos da minha empresa. Eu tô a 5 minutos. Então, aqui ela funciona bem e a 5 minutos ela não funciona bem. Isso é telefonia, cara. Isso é. Todas as operadoras são assim, né? Então, por que eu estou falando isso com você, Ronaldo e todos os demais que estão aqui? Porque, cara, a pior coisa que eu escuto é quando alguém vira para mim e fala: Não, aqui na minha cidade não funciona bem. Eu falo: Caraca, velho, você já generalizou, né? Porque é muito difícil o negócio não funcionar em todo, né? Não, quando você fala a minha cidade, né? Você falar de uma coisa tão ampla, ou aqui no meu estado, né? Quando você vai para essas generalizações, isso é complexo, sabe? Então, a primeira coisa é, cara, testa, né? Cara, né, se a internet não funcionar, galera, se não pegou bem o sinal, especialmente, né, onde a pessoa mora e trabalha, que são os dois locais que ela realmente vai acabar fazendo bastante uso, cara, ela pede estorno e a empresa estorna, não tem custo nenhum. Ah, mas ela vai ter que voltar para a operadora anterior. Tudo bem, mas, cara, é um processo extremamente simples, né? É, o cliente não vai ter prejuízo nessa operação. Então, é isso, assim, sabe? É, né? Inclusive, às vezes, se ela precisar voltar para a operadora anterior, ela talvez vai conseguir até um plano melhor do que ela estava, né? Ela faz uma negociação nova. Então, nosso papel é ofertar. E a iGreen, nessa campanha do mês passado, imagina que a gente vinha captando uma média de 2.000 clientes de telecom. No mês passado, a gente saltou para quase 8.000, de 2 para 8. Cara, como é que a gente cresce 400% em um mês? Sabe por quê? Porque as pessoas falaram, né, mais sobre a solução. Simplesmente isso. Né? Tem uma frase que diz assim, o plano dito comportamento. E aí, né, quando as pessoas vêm e falam, cara, mas será que vale a pena colocar assim? Cara, vale, porque se as pessoas falarem, elas vão converter. E se elas converterem, elas vão perceber que, cara, o produto é muito bom. Né? O Thiago deu dados, né? E contra dados não tem muito argumento. Cara, 93% das pessoas que utilizam a telefonia por um mês grátis, elas renovam no segundo mês em diante. É 93%, não é 20%, sabe? Não é 15%, não é 30%, são 93%. Então, cara, o produto, ele tem sim adesão, né? Ele tem sim adesão, tá? E Ah, tem um, e e aí, tem um obviamente, detalhe, quero que né? você complete aí, Otávio, com essa, né, responda também. A Telecom funcionou bem? Porque você está aí oferecendo Cara, Telecom. e tem um detalhe, né? Assim, teve cidade que não foi tão legal, fato. Mas, cara, 99% das cidades rodou liso. Ponto. Não, tem Então, assim, cidade que não qual que é funciona. o meu papel? Tem Qual que cidade é que o não meu funciona papel? nada. É zero Qual, sinal. qual Mas que é, qual que é meu papel? É chegar no lugar, ver se eu consigo. Deixo só o sinal da iGreen ali, testo mensagem, testo ligação. Cara, rodou? Cara, vou oferecer a rodo, ponto final, né? Ah, não rodou bem, cara, beleza. Na próxima cidade eu ofereço, né? Ah, rodou parcial, pode ser alguma coisa do dia, um dia tá nublado, tem alguma coisa, cara, ofereço. É o que o Felipe acabou de falar.
A gente não tem dificuldade para cancelar a telecom. O cara pode voltar a qualquer momento, né? Eu estou oferecendo para ele um mês grátis, né? Então, assim, é a gente testar de fato antes, né? E tem um detalhe, né? O Thiago até falou na live hoje. A gente está fazendo ali um roaming ali com a Claro. Então, ou seja, além do sinal que a gente já tem hoje, talvez tenha uma cidade que não funciona tão bem a iGreen. Mas, cara, naquela cidade a Claro funciona bem. Então a gente vai ter a cobertura também, né, de uma nova parceira aí dentro do negócio. Então, assim, a gente vê a cada dia a iGreen trazendo mais solução e mais qualidade para o nosso produto. Então, cara, você imagina, se hoje a gente já tem a maior cobertura, quando a gente traz a Claro para ficar do nosso lado e trazer o home ali junto, a gente vai ter uma cobertura ainda maior que nenhuma outra operadora tem. Né? Então, assim, a gente tem que acreditar muito nisso. A gente tem que comprar a visão da empresa. O meu negócio deslanchou quando eu coloquei no coração esse negócio, cara. Então, assim, quando o Thiago fala alguma coisa, cara, a visão agora é você fazer telecom. Cara, aquilo ali tem que entrar no meu coração também. Ele tá me dando direção. Eu não tenho que ficar questionando se funciona, se não funciona, se na minha região tá ruim. Cara, na minha cabeça, olha só, na minha cabeça, como diretor já, a telefonia era muito difícil, uma crença limitante. E quando eu entendi que ela era fácil? Quando eu comecei a falar com as pessoas. Então, assim, por que ela era difícil? Porque eu não fazia. Porque eu não procurei uma estratégia para fazer. Então é simples assim, né? Se você acha que é difícil, cara, pelo menos tenta. Faz, testa, quebra a cabeça. Faz uma vez, faz duas vezes, faz três vezes, né? Porque o negócio ele vai funcionar com ou sem você. Se não funcionar com você, vai funcionar com outras 100 pessoas que estão aqui na sala, né? Então é simples assim, né? É duro de falar isso, mas é a verdade. Então, assim, ou eu tô acreditando e fazendo, colocando dinheiro no meu bolso, ou tem alguém do meu lado, aqui na casinha do lado, acreditando e colocando dinheiro no bolso, pô. É simples. Boa, boa, boa. E outra, eu vou falar algo importante aqui, tá? Eu não sei se o Thiago, né, comentou sobre isso daí na live, mas a abertura do mercado internacional, começando pelos Estados Unidos e os demais países que a gente vai fazer expansão internacional aqui na América Latina, essa expansão vai se dar pela telefonia. Não sei se você entendeu isso. Então, cara, se você não está jogando o jogo da telefonia, você não vai fazer expansão internacional. Você vai deixar de explorar um mercado internacional da iGreen, porque é pela telefonia que a gente vai começar a operar nesses países. E aí, obviamente, depois pode entrar uma série de outras soluções. Mas a telefonia está muito claro, está muito simples, né? Tem muita sinergia, tem muita facilidade para a gente começar essas operações, tá? Então, fica a dica. E, cara, né, o Thiago estava falando, eu fiquei lá em Uberlândia, né, alguns dias lá com ele, e aí ele falou um negócio comigo que eu falei, cara, né, não tinha pensado dessa forma, né? Ele falou, cara, você está preparado para quando abrir o mercado internacional você começar a receber em dólar? Eu falei, cara, aí eu, né, eu falei para ele, falei, cara, eu não estou colocando energia no internacional, estou muito focado aqui no Brasil. Ele falou, cara, eu sei que você não está colocando energia, eu estou vendo, mas você sabia que tem a galera do seu time colocando energia e já tem um monte de cliente, né, cadastrado e que vai gerar comissão em dólar, vai gerar royalties aí em dólar. Aí eu falei, Hoje ele caraca, soltou um velho. pouquinho mais. Ele falou que além de dólar, vai ter euro, vai ter peso, vai ter bolívar, vai Aí, ter. Falou um monte de moeda lá. olha que massa. É porque agora ele tá lá em Barcelona, né? Então é Exato. essa visão, cara. Não, e aí assim, cara, porque para mim, como eu não estou muito focado, né, na questão do internacional, eu já fiz uma expansão internacional, né, por outro negócio, e eu já entendi que, né, deixa a galera mais novata aí na frente, assim, né? Deixa, deixa ter uma galera que faz o trabalho inicial duro, né, de abertura de mercado, igual foi aqui na iGreen, cara. Eu comecei a trabalhar na iGreen um ano depois que a empresa estava em operação. Eu não comecei a trabalhar no primeiro ano. Por quê? Porque eu falei, rapaz, deixa esse negócio dar uma estabilizada e aí eu entro e vou moer esse mercado aqui, né? Porque né, quando você tá sendo pioneiro ali, meu irmão, você pega uns pepinos que é pauleira, pauleira. Hoje a galera olha e fala, rapaz, tem pepino, você não tem noção como é que é o primeiro ano de operação de qualquer operação, né? Então, a mesma visão do mercado internacional. Então, cara, nossa, na hora que abrir os Estados Unidos, beleza. Daqui 6 meses vai estar bom, daqui um ano vai estar bom para trabalhar para caramba, né? Então, é, mas, cara, sempre tem mercado, né? Eu já tenho pessoas cadastradas direto lá nos States, amigos meus que moram por lá, mas né, confesso que eu não tenho colocado tanta energia e mesmo assim já é especial, né? Você imaginar que você vai
receber notificações em dólar, em euro, em peso, como ele disse aí. Bom, vamos lá. Quando vocês vão fazer um mutirão, o que que antecede o mutirão? Entrar em grupos da cidade, WhatsApp, Facebook, pedir autorização? Cara, ô Vitor, eu vou te pedir para assistir um treinamento específico de mutirão, cara. Que eu acho que se a gente entrar em detalhes de mutirão aqui, a gente vai mais, né, muito tempo de treinamento e o objetivo não é isso. O objetivo é tirar dúvidas, mas não é dar, né, esses detalhes minuciosos de uma estratégia específica. Legal. O Célio colocou, cara, eu tô me sentindo um pouco abandonado, que me ofereceu a licença sumiu. Sério, nem patrocinador eu tenho, sério. Cara, não tem ninguém que me colocou, né? Quem me colocou no negócio foi o Thiago. Ele só me falou, ó, essa licença é esse aqui, ó, passa o cartão aí, vai com Deus, meu filho. Então, não fique esperando um patrocinador, não, cara. Não espere um patrocinador, não. Faça, Ô, meu. irmão, só completar isso aí, cara, foi uma visão que eu até passei pra galera lá no treinamento, num daqueles treinamentos que eu falei aqui, né, que tá lá no canal. Cara, não dependa de ninguém, né, cara, eu bati muito na tecla em relação a isso. Sabe por quê, irmão? É, é um pouco do que eu falei aqui hoje, né? Cara, se eu fosse depender das pessoas que eu acreditava, de certa forma, ali no começo, cara, eu não tinha chegado nem a executivo, pô. Ponto final. Só que eu tomei a decisão e falei, cara, esse negócio vai dar certo para mim de um jeito ou de outro. Eu vou fazer o negócio. Quem vier comigo, cara, eu vou ajudar e vamos levar e vamos fazer acontecer e tá ótimo. Mas se a galera não quiser, cara, vai ter alguém que quer. Então, assim, é eu, Aiguin, né? Então, eu sou o dono do meu negócio, cara, é eu que vou fazer dar certo, né? Então, assim, chegou um momento no meu negócio, cara, que eu tava com dificuldade danada de formar as linhas qualificadas. Eu falei, cara, eu vou fazer a linha qualificada, ponto final. Né? Então, assim, é isso. Então, assim, se você não tem um patrocinador que não tá pegando a sua mão, primeiro, cara, procura seu executivo, seu diretor, seu acionista. Cara, esse cara vai te dar uma mão. Se você quiser, ele vai te dar uma mão, ele vai te ajudar. Só que, segundo, cara, não dependa dessas pessoas. É você que tem que ir no material de apoio, é você que tem que assistir os treinamentos, é você que tem que aprender, é você que tem que desenvolver como líder. Né? Eu até achei aqui, ó, o que eu estava falando com vocês, a imagem que eu estava procurando, eu mandei ali no chat. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Acho que casa bem com esse momento aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Essa imagem aqui, cara, que eu estava procurando. Tá vendo aí a imagem? Sim, Cara, eu vi essa imagem, eu repliquei ela, inclusive. Eu falei, cara, é isso aqui que eu preciso. Essa é a fórmula do sucesso, cara. Um ano ali eu vou treinar, vou praticar, vou aperfeiçoar, tá? Então, ou seja, eu estou me tornando, né, uma pessoa competente para ser lucrativo. É um ano, cara. É um ano que eu preciso, pelo menos, para estudar, para não depender de ninguém. Eu não tenho que depender de ninguém, eu tenho que fazer a minha vida dar certo. Né? Então, cara, entra no material de apoio, assiste todos os treinamentos, toda segunda-feira assiste um plano, toda terça-feira ali assiste uma atualização, todo treinamento que tiver diferente vai lá e assiste, se atualiza, né? 3 anos, trabalho consistente em tempo parcial para se tornar tempo integral. Foi o que eu fiz, por exemplo, né, dentro do meu negócio. Cara, eu trabalhei por 2 anos nesse negócio parcial, né? Mais de 2 anos nesse negócio parcial, com outros negócios. Mas aí eu vi que o negócio ia dar certo, já estava dando certo para mim, cara. Eu só potencializei, né? 3 anos é isso, né? 5 anos, trabalho consistente para ganhar milhões por ano. Cara, eu vou chegar nisso, meu irmão. Não tem jeito. Não tem para onde correr, cara. Eu já enxergo eu ganhando meus 100 mil, meus 200 mil nesse negócio. Não tem para onde correr, né? E trabalho consistente, 7 anos, integral, para se tornar um especialista, um profissional. Cara, se você seguir isso aqui, eu coloquei isso na minha cabeça. Cara, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não dependo de ninguém. Eu não dependo do Felipe Moraes. Cara, se Felipe Moraes parar, eu sei que ele não vai parar, mas se ele parar, meu irmão, cara, eu vou ser o acionista royal, o acionista embaixador, o acionista que lançar nesse negócio. Entendeu? Então, assim, eu dependo de mim para fazer minha realidade. Eu não dependo de Felipe Moraes. Cara, graças a Deus que eu tenho o Felipe Moraes, graças a Deus que eu tenho o Felipe Souza, graças a Deus que eu tenho Dila, graças a Deus que tem Lulinha, graças a Deus que tem um monte de líder no nosso time, cara, que dá informação todo dia de graça pra gente. Cara, mas se não tivessem esses caras, eu ia fazer acontecer do mesmo jeito. Então acho que é isso, irmão. A gente tem que entender que a gente não pode depender de ninguém. A gente tem que depender que a gente tem que fazer a nossa parte.
que a gente tem que pagar o nosso preço, que a gente tem que fazer o que é necessário para você se tornar um especialista. Você não vai se tornar um especialista dependendo de outras pessoas. Você vai se tornar especialista, claro, com apoio de outras pessoas, né? Procurando outras pessoas para colaborar nesse processo com você, mas você depende de você mesmo. Acho que é isso, essa é a visão. Cara, eu vou falar outra coisa aqui importantíssima, tá? Sempre, sempre, sempre vão ter pessoas vivendo momentos no negócio dela. E quem é, né, quem tem quem não tem muita maturidade emocional, quem não tem muita maturidade de negócio, sempre vai gerar um sentimento de que, nossa, se eu tivesse no time do fulano, eu estaria crescendo mais. Aí, por quê? Porque agora é o fulano que está em destaque. Porque sempre, 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 escuta o que eu estou falando, né? Vai ter alguém crescendo muito acima da média, e aí aquela pessoa vai estar gerando momento, e aí você vai parecer que ela que tem a fórmula do sucesso, ela que tem as respostas. E o pior, tem líderes que se vendem dessa forma. Esse é o pior, cara. Tem, né, tem gente que se vende dessa forma. E aí, né, acaba gerando, às vezes, uma percepção em alguém, né, nesse sentido, de que, nossa, se eu tivesse com fulano, eu cresceria mais rápido. É, e aí, daqui 6 meses, vai ser outra pessoa. Daqui um ano, vai ser outra pessoa. Né? Então, como o Otávio falou, talvez na última convenção, ele era o patinho feio da convenção. Eu falei, eita, rapaz, né? A gente tava lá contando parabéns para o Otávio, né? Dois anos como executivo, né? Parabéns. Acender uma velhinha lá para ele, assim, ó, 2 anos. E, Era os cara, parabéns, mas não. né? Então, cara, sempre tem alguém, né? Esses dias eu tava brincando, tem um direto meu, cara. Não sei se ele, depois ele assiste aqui a gravação, ele é policial e ele tava lá, Felipe, eu não consigo mais abrir meu aplicativo, cara, eu preciso bater esse executivo aqui, porque eu abro lá, tá 890 dias como gestor, cara, cara, eu já não aguento mais. E esse negócio dos dias ali ficou muito legal, né, cara? É uns gatilhos que vai na cabeça da gente, muito massa. E aí, e aí ele, né, ele falando isso, então assim, cara, sempre vai ter pessoas vivendo momento. Então, cara, suga, né? Aprenda com aquela pessoa que está vivendo aquele momento, o que que ela está aplicando no negócio dela, pega as partes boas, coloca no seu negócio, mas o teu negócio é de você para baixo. O teu negócio é de você para baixo. Cara, patrocinador não vai cadastrar gente para você, não vai cadastrar cliente para você, não vai. E se ele tiver, né? Se você falar assim, ah, mas tem fulano que faz isso, tá fazendo errado. Tá fazendo errado, então, porque ninguém, né, ninguém com os grandes resultados joga esse jogo. O jogo da iGreen não é esse o plano, dito comportamento, o plano não é assim. Então, cara, no final das contas, o que você precisa é de acesso à informação. E o acesso à informação está aqui, na quinta-feira, está nos domingos, está, né, nos outros treinamentos que você tem presenciais aí na sua cidade, na sua região, está na convenção, está nos outros treinamentos dos demais líderes, está num monte de treinamento gravado. Enfim, hoje é muito aberto, né, cara? A internet nos possibilita muito isso, esse acesso. Então, aproveite, tá? Aproveite isso. Eu acredito que é isso, galera. Né, eu aqui, o Diego falando, cara, meu patrocinador nem faz mais. Cara, uma galera é assim, né? Uma galera colocou acionista e parou, né? Cara, tem um monte de histórias assim, um monte de histórias assim, gente. Um monte de histórias, tá? E né, não tem a ver com você, tem a ver com a pessoa ali. Beleza? É, mas é isso. Ah, bora para cima. Otávio, acho que deu tempo aqui, 2 horas e meia na verdade, 1 hora e meia, né? 1 hora e meia aqui de conteúdo. Cara, obrigado, tá? Por abrir a caixa preta, por compartilhar a sua história, por ceder um tempinho. Bora para cima, continue plantando. Não tenho dúvidas que vocês, né, chegarão muito mais longe dentro desse negócio. Já sabe o caminho, já sabe a rota. E aí, meu irmão, é o que você falou, cara. Tem um momento, eu acho que vira a chavinha no na nossa cabeça e, cara, é muito louco, porque a gente fala isso, né? A gente, igual você falou, cara, mas eu já já tinha ouvido, né? Mas, cara, parece que é a prática, né? E tem hora que vira uma chavinha, que é a chavinha do, cara, é só fazer o básico. Só que o que diferencia é a intensidade com que você faz isso. E, cara, é isso, né? Hoje, deixa eu contar um negócio para vocês. Hoje eu fiquei o dia inteiro no escritório lá da minha empresa, fui cedo. Eu tô contratando uma menina para me ajudar no suporte da iGreen, uma funcionária mesmo, CLT e tal, né? Que eu tô treinando para ela ficar me ajudando aqui no suporte da iGreen, porque, cara, loucura o meu WhatsApp. Eu tô com 200 mensagens não respondidas, eu não consigo responder todo mundo, é uma loucura.
E eu falei, cara, eu preciso de alguém aqui para me ajudar. E aí eu já tenho um time, né? Mas um time de expansão comercial, eu não tinha um time de suporte. Falei, cara, eu preciso de alguém só para suporte. E hoje eu fiquei o dia inteiro treinando ela. O dia inteiro treinando, tal, a gente respondendo as coisas juntos, né? Ela assistindo alguns treinamentos e tal, tentando entender o que que é esse universo nosso, né? E aí eu saí, deu 5 horas da tarde, a galerinha lá do escritório, 5 e meia, na verdade 5 e meia, a galera do escritório começou a arrumar as coisas, a galera batendo ponto, indo embora, meu sócio também a mesma coisa, indo embora, e aí eu cheguei aqui em casa e eu falei, cara, 5 e meia, a galera foi para casa, aí, sei lá, agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o que que eu vou fazer? Cara, daqui a pouco tem plano, daqui a pouco né, tem plano, tem ligação para fazer, tem acompanhamento, tem né, treinamento lá do Thiago, depois tem treinamento com o Otávio. E, cara, tá aqui, a gente tá aqui 10 e meia da noite falando sobre o negócio. Então, a rotina, né, que a gente emprega no negócio para crescer, por que que você está fazendo isso, Felipe? Porque, cara, eu quero ir para o próximo nível. Eu sei que tem pessoas aqui estratégicas que, se pegar a visão, continuarem plantando, vão chegar nas suas respectivas graduações que vão me levar para a próxima qualificação, né? E quanto mais você cresce no negócio, mais uma nova qualificação destrava um ganho absurdo no seu negócio, né? Por que que eu estou querendo bater a próxima qualificação? Porque, cara, a minha próxima qualificação aumenta a minha prévia. Imagina, minha prévia hoje é 200 e tá em 230, 240 mil reais. Quando eu bater o embaixador, a minha prévia vai aumentar em 150 mil reais no dia para o outro, assim, ó. Puf, né? De um dia para o outro, minha prévia aumenta em 150 mil reais. Imagina isso, que loucura. Então, meu Tá irmão, vendo, Felipe? Mas é por isso que a gente coloca intensidade, pô. A gente tá vendo exato. que Então, você cara, abriu o caminho, né, cara. Pô, eu não, tô numa não- maratona aqui, velho, né? A gente tá há 51 dias da convenção, eu tô na contagem regressiva, eu tô aqui, cara, meu irmão, eu preciso, né, preciso trabalhar, minha esposa tá aqui, vai estar em maratona também. Eu falei, cara, tô demais, porque, né, eu tô sonhando com essa próxima qualificação, eu sei quanto isso, né, é, 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 quanto, né, vi ali, né, por exemplo, no meu caso, talvez minha prévia vai para uns 400 mil reais, né? Então, cara, eu tô louco para ver um valor desse ali no meu escritório, né? Eu entrei nesse negócio e eu lembro até hoje, eu lembro dos primeiros planos que eu passei, pena que não tem gravado, mas eu lembro de eu falando, cara, o dia que eu bater uma prévia de 100 mil, eu aposento, eu já não quero mais trabalhar, porque, não, já trabalhei demais. Aí eu tô aqui trabalhando igual um bobo, né? Então, mas por quê? Porque você vê, né, cara, é muito legal o momento que a gente está vivendo. A gente estava no resort agora e eu estava falando, né? Eu encontrei um monte de gente lá e aí teve um momento lá que estava reunido eu, o João Paulo, e aí estava com o Pete, enfim, estava com alguns acionistas lá. E aí, cara, a gente começou a discutir de carro, né? Aí um falando, cara, eu acho que eu vou pegar o Sil, o outro, não, eu acho que eu vou pegar um Raval, cara, o Raval é mais legal. E aí um outro já falou lá, cara, quero pegar o Raval H9, não sei o quê. E aí começou, eu falei, cara, peraí, para tudo, pô. Porra, velho, 3 anos atrás, 2 anos atrás, a gente estava aqui, né, pensando, né, como é que seria o futuro desse negócio, né, a gente enfim, né, bem no início assim do negócio, ainda patinando, né, ainda construindo os primeiros grandes resultados. Ninguém, 2 anos atrás, cara, praticamente ninguém ganhava mais de 100 mil no negócio. E agora está aqui todo mundo, né, com o checão gordo, discutindo qual carro vai pegar. Cara, que loucura é essa aqui, né, velho? Que momento que a gente está vivendo. E é isso, né? Então, eu não tenho dúvidas, cara, que né? Só uma questão de tempo, né? De ter outras viagens e vocês estarem vivendo coisas assim também, né? Junto com a galera que está aqui agora, né? Então, cara, eu lembro, pô, um evento chamado Operação Caribe. Era todo mundo gestor. Assim, todo mundo não, era a maior parte da galera gestor. Eu falei, velho, quero fazer uma Operação Caribe para a galera ser diretor. E, cara, praticamente todo mundo que estava naquele curso lá hoje é diretor ou acionista dentro da iGreen, né? E tem gente que está indo para a Royal. Cara, praticamente todo mundo, né? E em algum momento todo mundo era gestor, né? E a mesma coisa aqui, né? A gente está aqui, né, reunido toda quinta, tem um monte de rostinhos já conhecidos, e tem gente aqui que é gestor hoje, tem gente que é executivo, tem gente que é sênior, e cara, é questão de, né, 2 anos, aí, pô, a gente está na sala onde vai ter todo mundo, só que agora todo mundo é diretor, todo mundo é acionista, tem gente indo para o Royal, enfim, como né, essa plantação ela é legal, sabe? Então aproveitem essa jornada, beleza? Aproveitem, aproveitem. Tamo juntos, tá? Vamos tirar uma fotinha aqui, só para marcar esse momento. Quem quiser abrir a câmera aí, a gente
Hoje eu fiz a reunião aqui eu cheguei, cara, nem fui pro escritório. Igual eu te falei para vocês aqui, eu cheguei, fiquei aqui na cozinha com as crianças um tempo e jantei. Falei, cara, eu vou ficar de cá. Fotinha, fotinha, fotinha. Aí aqui tá meio escuro aqui não é o escritório, né? Não tem iluminação tão boa. Mas é isso, tá bom? Ótima noite para todos. Ótima semana. Bora fazer um março extraordinário. Eu tô, né, realmente numa pegada de trabalho insano em março. Eu não tenho dúvidas que esse vai ser nosso melhor mês. Fevereiro foi o melhor mês, né? E eu não tenho dúvidas que março a gente vai continuar plantando muito forte, beleza? Um ótimo mês para todos nós. Deus abençoe o negócio de todos nós. Que Deus coloque pessoas boas no nosso caminho, clientes bons, né? Bora para cima. E Otávio, Taline, parabéns mais uma vez. Bora para cima, meus amigos. Tamo juntos. Valeu. Um abração, Deus Felipe. abençoe, rapaziada. Valeu, hein? Sucesso, boa noite. Obrigado pela apresentação aí, muito boa. E, Otávio, tô de serviço hoje, sou militar, tá? Quero sair disso daqui, vou sair, vai dar certo. Amor, Amém, irmão. É, Fabricião. amém, amém. Conta com o time todo, cara. Bora pra cima. Vamos para Valeu. cima. Deus abençoe, rapaziada. Boa noite aí. Obrigado pela atenção. Tamo junto.